Eu cheguei no Rio de Janeiro no ano de 93. Primeiro, você sempre foi gay? Nesse dia, o meu pau sozinho cresceu 15 centímetros. Ela me dando parabéns pelo Dia das Mulheres. Maravilhoso! Eu achei... Genial. Acho que uma coisa que começou a pular na minha vida de uma maneira muito forte quando eu resolvi ser pai. Ele dizia assim pra mim, engraçado, pro sucesso que você tem, você é quase deprimido, né? A gente não tem o direito de ser chato. Um com o outro. Se eu começo a incomodar, tipo, não tem cara, ele olha pra mim e diz assim, disco 9. Entende? Quando você tá no hotel, quando você tá no hotel, se faltou gelo, você disco 9. Não, e aí vão dizer pra mim, imagina um homem que pinta as unhas e tem um bigode azul, você vai poder falar de educação infantil. Como é que esse cara pode falar alguma coisa? Que exemplo esse filho vai ter com esse pai que pinta o bigode de azul e que pinta... Sua mãe sempre soube? Uns 2, 3 anos. Aos 15 anos de idade, eu vim pro Rio de Janeiro, eu olhei e eu disse, eu quero morar aqui. Porque coisa que eu acho dificílima, eu acho que um bom ator é esse, é o que escuta. Fala, minha gente bronzeada, sejam muito bem-vindos à nossa resenha carioca, diretamente do Rufi, em cima do Brauteco. Eu, Rafael Oliveira e ela, minha musa, minha deusa, essa coisa linda toda de preto, entendeu? Elegantíssima. Pra ouvir a piada do dia, você vai ter que ir lá no Instagram, que eu vou deixar salvo no destaque, porque ele se superou. Ela tá idêntica, cara. Idêntica a alguém. Não alguém. vai falar, não vai vai ver. falar, você vai lá ver. Lígia Vargas, sempre nessa mesa farta de bar, com muito petisco, bebidas deliciosas e um convidado especial para quê? Para falar sobre o Rio de Janeiro e o estilo de vida dessa cidade maravilhosa que a gente ama profundamente, né não, Rafa? Com certeza. E o convidado de hoje é um galã. Temos um galã, um homem maior que eu fiquei nervoso quando eu vi. 1,88 m. Entendeu? Um bigode que combina com os olhos, entendeu? Uma coisa sedutora. De quem estamos falando? Carmo Dalla Vecchia! Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado. Sabe o que eu gostei na hora que ele te elogiou? Seus olhinhos brilharam. Eu fico nervosa. Você parece que você fica nervosa. Eu fico nervosa porque cada hoje eu vez peguei ele leve. faz uma sacanagem comigo. Eu vou te mostrar a sacanagem que eu fiz com ela. Vou te mostrar a foto. Vai. Você de casa tem que entrar no Instagram, tá? Porque cada vez é uma sacanagem pior que a outra que eu não sei de onde ele tira. Não, mas ele foi bacana agora. Ele foi... É porque você não viu. Cara, você tá trabalhando com o Caruso. Eu Trabalhei. faço improviso, eu sou aluno, fui aluno do Caruso. Entendi. Faço improviso, sou da piada, sou da comédia. Toda essa galera que tá trabalhando eu conheço. É uma coisa triste que ele faz comigo. Então. Mas você tem que pensar alguma coisa pra devolver, mas ele falou uma coisa bem elogiosa a você. Não pareceu que ele tava falando alguma coisa. A gente tava conversando sobre o seu filho. Aham. Que é gentil por natureza. Uhum. E até na hora de provocar alguma coisa, ele provoca com Ele gentileza. provoca com gentileza. Eu sou essa pessoa, eu não sei devolver a altura. Só elogiar, amor. Fernando, tu ouviu isso aqui? Ela Sei. não devolve, é um doce. Um docinho. Um docinho ela, gente. Poxa Mas vamos vida. ao que interessa. Temos um gaúcho hoje Na nossa à mesa. Rio de mesa, Janeiro. mas que mora no Rio há quanto tempo? Eu cheguei no Rio de Janeiro no ano de 93, ou seja, faz muito tempo. Façam contas. 32 anos, é isso? Eu tô errado? Não 32 sei, anos, não né? sei que eu sou de 32 humano. anos. Mais tempo de vida no Rio de Janeiro do que aqui, do que eu tenho de vida, é. Caramba, 32 anos, há cara. muito tempo eu moro aqui. E é muito doido saber isso, porque eu moro há muito tempo aqui e ao mesmo tempo é louca essa coisa de raiz, né? Do quanto você tem um DNA do lugar onde você nasceu, do lugar onde você veio, da sua percepção, porque o Brasil é muito doido isso, porque são lugares completamente diferentes. Sim. Se você pensar no mineiro, você vai saber que ele é completamente diferente do gaúcho, que é completamente diferente do baiano, que é completamente diferente do paulista, que é completamente diferente do carioca, que é completamente diferente do catarinense. E olha que Catarina é grudado no Rio Grande do Sul e a gente é completamente diferente. É muito doido. O sotaque é diferente, o jeito, a idiosincrasia, a forma como a gente se relaciona com tudo que tá à nossa volta é completamente diferente, tendo assim vários aspectos que a gente pode achar que são legais, outros que não são legais, mas é completamente diferente. E eu acho que isso é o maior charme, o maior poder que a gente tem no país. Exatamente. Nossa diversidade, né? Nossa própria diversidade.
vieses diferentes de olhar pra uma mesma coisa. Teve uma vez que eu vi nas páginas da revista Veja, nas folhas amarelas, era um biólogo falando sobre... Ele estava falando sobre isso, mas ele estava fazendo uma comparação com a coisa dos pássaros e dos animais. Que ele estava dizendo que animais que são vizinhos, eles tendem a adquirir repulsa. E que quando não existe esse contato, ocorre o inverso, que é a atração. Então, por isso, muitas vezes que gaúcho tem problema com catarinense, carioca tem problema com paulista, ou seja, os estados que estão grudados do lado, você adquire biologicamente uma certa aversão ao tipo, ao cheiro, à forma, e quando você não teve esse contato, ocorre justamente o contrário. E nesse sentido dos estados é realmente interessante, né? Curioso. Gaúcho acha muito bacana carioca, acha muito bacana baiano, acha muito bacana quem é de fora. E eu vejo que aqui também acontece isso. É muito interessante isso. Mais de 30 anos no Rio. Uhum. Qual a sua maior carioquice? A minha maior carioquice é me dar a liberdade de não responder uma pessoa quando eu não tô afim. Não responder pessoalmente ou só virtualmente? A pessoa te manda uma mensagem, cri, 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 Isso é bem cri, carioca. cri, cri, cri. Isso é Eu bem acho que, eu não sei se isso é bem carioca ou isso é feito através de uma pessoa que fez psicanálise durante muito tempo, que você diz, não tô afim, não sou obrigado, não vou responder. Eu acho que o carioca tem uma das qualidades mais interessantes que a gente encontra no Brasil, que é a habilidade, a facilidade de se comunicar. Para eu, que venho do Rio Grande do Sul, que é um lugar que até pela questão da temperatura, a gente é muito mais fechado, a gente muitas vezes não sabe falar tão claramente a respeito de nós, de quem somos, do que a gente gosta ou do que a gente quer, porque eu acho que o povo gaúcho é um povo que veio para conquistar a terra, né? A gente é formado por muitos alemães, muitos italianos, que vieram para conquistar um espaço de uma estrutura de vida, que vieram lá da guerra, vieram de uma estrutura de vida que estava faltando comida, estava faltando lugar, estava faltando espaço, estava faltando terra. Tiveram que fazer muita força. Eu acho que a gente desconectou alguns cabos, né? Então eu tive no meu trabalho como ator um trabalho de conectar alguns cabos para entender quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, saber falar a respeito dos meus sentimentos, saber falar a respeito do que eu gosto, saber falar a respeito do que eu... Saber dar um não. Porque o gaúcho eu acho que é o tipo de pessoa que às vezes ele tolera muito e aí quando ele vai falar já ultrapassou o copo, já extravasou. Aí quando ele vai falar, ele vai te falar de uma maneira muito violenta. Mas você acha que foi a atuação que te trouxe isso, essa relação com o teatro? Essa consciência disso, foi talvez a atuação e a psicanálise que me trouxe a consciência disso. Eu levei muito tempo para entender o carioca nesse sentido também, que o carioca tem essa agilidade de diálogo, de posicionamento. Se alguma coisa que eu tô fazendo aqui te incomoda, você vai me sinalizar, e não necessariamente você vai me sinalizar sendo grosseira comigo. Você vai dizer, não, meu irmão, não coloca o pé no meu, não coloca o pé no meu estofado que vai manchar, não vou ficar puto. O gaúcho talvez vá assistir aquilo, vai assistir pela 10ª vez, vai ver uma coisa quando ele for falar, ele vai mesmo, não vai... Mas, tipo, um pé no sofá seguraria? Ele segura. Olha, cara, uma vez eu tava dando um curso no Rio Grande do Sul e era um curso que era relacionado com interpretação pro vídeo. Eu fui fazer um exercício de respiração com alunos que estavam tendo a experiência, primeiro contato com monólogo, primeiro contato com texto, primeiro contato com uma câmera. Eu nunca me esqueço, uma menina foi fazer um exercício de respiração, ela hiperventilou, não me avisou, ela desmaiou. Eu só escutei o barulho dela caindo no chão, porque ela deve ter ficado constrangida de olhar pra mim e dizer, eu tô passando mal, minha pressão caiu, eu não tô bem. Caramba, entende? Eu só tô te dando um exemplo de uma pessoa que às vezes tolera coisas demais, onde já deveria ter dado sinais. Chega! Eu acho nesse sentido, talvez o carioca seja mais analisado. Assim, talvez pelo fato de aqui ter sido a corte, então tem essa coisa social muito... sabe balancear, sabe que é interessante a conviver, que é interessante nos lugares, eu acho que é diferente. Eu concordo com você nesse sentido, mas assim, tô refletindo, claro, tá? Mas eu sempre tive muita dificuldade em falar o que me incomoda. O que hoje eu me permito mais também é fruto de uma autoanálise e eu acho que muito da maturidade de, cara, eu tenho mais de 40 anos, eu não sou mais obrigada. Eu acho que isso pra mim foi... Eu falei isso no meu aniversário de 40 anos. Assim, foi a minha maior libertação que a maturidade trouxe. Foi conseguir falar, não vou, muito obrigada, não tô afim.
Porque isso pra mim era muito difícil. Isso não, eu acho que é difícil. É difícil na vida da gente, a gente quer sempre ser amado, se agradar, Exato. né? E se você é artista, se você é ator, é uma chatice. Porque a gente muitas vezes quer o aplauso do outro, né? E a gente esquece que pra fazer o nosso trabalho bem, a gente justamente tem que, às vezes, desconsiderar o fato dessas pessoas vão gostar disso ou não vão gostar. Não, seja sincero com você. Porque as pessoas só vão gostar de você se você for extremamente sincero com você. E esse caminho da sinceridade é dificílimo de você chegar até lá. Exato. É complexo demais. Mas isso que você tá falando, eu acho que com os anos, mas isso que me deu foi a psicanálise. Eu consegui hoje mais dizer não gosto, não quero, não. E eu acho que eu consigo fazer isso de uma maneira muito reta, o que para muitas pessoas elas vão interpretar como grosseria, mas eu vou falar isso com muita calma. Eu vou dizer, não, você fez isso porque isso, e não gostei. É porque você aprendeu a se comunicar dessa forma, mas aprendeu, você não deixou de ser gaúcho, então tem um jeito. Eu não deixei de ser gaúcho e eu já tô velho também, gente. Já tive algumas experiências na vida que eu passei, eu digo, ó, não foi bom, e eu me ferrei por conta disso, então agora eu preciso falar. Você sabe que a maior experiência que eu tive foi no teatro. Eu fazia uma peça chamada Estranho Casal. Eu produzi esse espetáculo. É um texto do Neil Simon, o texto mais feito do Neil Simon, o texto mais caro do Neil Simon, uma comédia que o Walter Matthau e o Jack Lemmon fizeram no cinema. Chama Estranho Casal. É a história de dois amigos que vão morar juntos porque um se separou no início da pílula, no início do divórcio nos Estados Unidos. Um se separou, vai morar com ele, tem um grupo de amigos que jogam pôquer, só que um deles é o cara mais largadão da vida, que bate cigarro no tapete, que deixa o jornal espalhado, que é um porcalhão, e o outro tem toque. Eita. Esses dois amigos vão morar juntos. Eu estava produzindo o espetáculo, a direção era do Celso Nunes. Celso Nunes é um diretor que trabalhou muito, fez muita coisa bacana no Brasil, né? Muitos sucessos da própria Fernanda, quem dirigiu foi o Celso, As Lágrimas Amargas de Petra von Kahn, foi ele que dirigiu. Ele dirigiu muita coisa importante. O Celso trabalhou com o Grotowski, ele estudou com o cara. O Celso é um cara muito, ele é pai do Gabriel Braga Nunes, ele é um cara muito especial. Mas o processo de trabalho com ele foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida. O Celso, ele olhava pra mim no processo de ensaio, eu tinha acabado de fazer uma novela das 8, ele dizia assim pra mim, engraçado, pro sucesso que você tem, você é quase deprimido, né? Que isso? Que análise! Meu Deus! Como é que você recebe? Carmo, Por que devolve? eu era o produtor, por que eu não mandei ele embora? Carmo, você não gosta de teatro, né? Fala a verdade, você não gosta de teatro, né? Nós éramos num elenco, e eu fazendo espetáculo, no início eu não queria fazer, porque eu dizia, eu não sou engraçado, eu não sou divertido, eu não posso fazer comédia, por que eu vou fazer esse trabalho, gente? Eu não... Mas enfim, eu tinha acabado uma novela, e a melhor proposta de trabalho que eu tinha era espetáculo, e era um espetáculo super legal pra fazer. Mas eu pensava, eu não sou comediante, o que eu tô fazendo aqui? Eu não devia estar fazendo isso. E o Celso era de uma dureza comigo, ele era tão duro comigo, mas ele era tão violento comigo. Um dia a gente foi fazer o ensaio, e naquele dia o texto já estava todo decorado, já estava tudo pronto, a gente foi passar, e naquele dia eu disse, eu acho que pode dar certo, pode acontecer, eu acho que eu vou conseguir fazer. E nesse dia, sem querer, eu esbarrei no cenário, eu fiz uma coisa, quando terminou o ensaio, aquele senhor me olhou, ele bufava de raiva. Ele bufava, ele dizia, eu nunca trabalhei com um ator como você, que não entende signo, que não entende código. Pô, ele me destruiu. Ele me destruiu. E nessa época, quem era meu sócio era meu ex-marido. Meu ex-marido não me defendeu em nada. Então eu queria matar o meu ex-marido e eu queria matar o diretor da peça. E o elenco ficou super mal e constrangido. Peraí, gente, a gente tá aqui fazendo uma comédia, uma comédia super legal, um elenco bacanérrimo. E aí eu fui pra casa dizendo, por que eu tô fazendo isso, velho? Por que eu tô fazendo isso comigo? Nesse dia que eu fui pra casa, o meu pau cresceu uns 15 centímetros. Porque eu tenho uma característica que algumas pessoas têm, mas não são todas, infelizmente. Principalmente que são da minha comunidade. Tem pessoas que diante de uma crítica ou diante de um grande... sucumbem. Eu vou pra cima. Eu tenho um tempo, né, pra digerir, mas eu voltei pro próximo ensaio, como eu falei, com um pau 15 centímetros maior, gigante. Desculpa, mas isso vai ser um corte, tá? Só isso. Nesse dia, meu pau cresceu 15 centímetros, é um corte. Nesse dia, o meu pau sozinho cresceu 15 centímetros. E aí eu voltei pro ensaio... E a gente começou a ensaiar, e eu cheguei e disse, então, sabe aquela piada que você tirou? Tem que voltar, pra mim não é bom que ela saia. Essa marca não tá boa,
eu preciso fazer essa marca desse jeito, eu não quero fazer isso aqui da forma como tá. Ah, hoje o ensaio vai terminar mais cedo, pra mim não é bom. Lamento. Como é que a gente faz? As pessoas ficaram meio assim pra mim. Eu era o dono da casa na história. Eu fazia o personagem que era o dono da casa, que recebia todo mundo. De alguma maneira, o Celso me cutucou em um lugar que eu precisava ser o dono daquilo. Eu fui o dono daquilo, a gente ficou 3 anos e meio em cartaz e só terminou o espetáculo porque eu não aguentava mais fazer. Mas foi fácil? Não. Foi gostoso? Não. Foi muito difícil passar aquele processo. A gente sabe que o processo de teatro não é fácil. A gente se cutuca em lugares que são complexos. Mas foi a experiência mais doida que eu tive. Mas assim. você cresceu. Eu cresci muito, mas doeu. Eu não sei se precisa doer tanto. Cara, Mas é porque crescer 15 centímetros De pau é muito um grande. tempo Para pra pensar. É tão muito rápido. grande. Durante um período de ensaio, não tem como não doer, cara. Cara, Vai doer, cara, mas não tem como não doer. 15 centímetros. é muita coisa, velho. Mas entende? Essa volta que eu tive que dar pra eu ir pra casa e voltar e olhar pra todas aquelas pessoas e olhar pro diretor e dizer isso que você fez, isso não tá bom, eu não quero que seja dessa maneira. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Agora A provocação dele era essa. não sei se era, surtiu efeito, mas por que eu tô contando essa história pra vocês? Eu só tô contando essa história pra vocês porque a gente começou a falar sobre características variadas de Sim. Estado e sobre dizer não e sobre falar ou não falar. Foi só a partir desse ato psicanalítico relacionado ao meu ofício, ao meu trabalho, que eu entendi que se um pensamento vem na minha cabeça e eu não manifesto ele e eu não falo ele, ele deixa de existir, inclusive pra mim, que foi a pessoa quem teve o pensamento. Isso parece óbvio, não é. Foi aí que eu entendi que em todo o processo de teatro, todo o meu processo de criação, eu tinha que sinalizar para quem estava ao meu redor e dizer, eu tô fazendo isso por conta disso, eu vou falar desse jeito por causa disso, eu vou falar assim por isso. Porque antes disso, o que acontecia? Eu ia contracenar com você e eu via que determinada coisa era boa para você. Então eu mudava o que eu ia fazendo para ser bom para você e nem te avisava isso. E quando eu ia ver, toda a minha estrutura do que eu estava criando estava deteriorada em prol de quem estava na minha frente. Para ser gostado, para ser amado, para receber o aplauso. Quando eu descobri que eu tenho que manter a minha pérola o mais intacta possível, mais genuína possível, para que seja bom para todos, eu descobri que isso a gente tem que levar não só para o teatro, como para a vida da gente também. Quando você vê numa relação, você está totalmente deteriorado e fazendo tudo errado, porque você abriu tanto a mão dos seus desejos, das suas vontades. Você nem sabe quem você é mais. E você não avisou ao outro que você estava abrindo mão de tudo aquilo. E quando você viu, nem você mais sabe do que você gosta, do que você quer. E nada se sustenta quando é assim. Nada se sustenta. Às vezes as pessoas vão longe com relações assim. Mas Será? Vão, amor. Como, gente? Então, uma coisa, Opa! olha só, durar Nó. muito tempo não quer dizer que foi saudável, mas tem gente que dura, Deus me pessoas que atravessam uma vida livre. inteira desse jeito, se Tá bom. encolhendo. Minha mãe passou a vida inteira dizendo: eu não me separo do é teu outra pai geração. por causa de vocês. Era outra geração, outra né? geração. Era mentira. Ela Aliás, amava aquele deixa homem. eu te falar uma coisa. Você postou um vídeo... Ai, tô fugindo totalmente dessa Vai, pauta. vai. Vamos lá. Você postou um vídeo esses dias da sua mãe. Aham. Gente, que áudio maravilhoso. Ela me dando parabéns pelo Dia das Mulheres. Maravilhoso. Eu achei Gênia. Ela te deu parabéns? Ela me deu Ela os mandou um parabéns áudio pelo muito Dia das fofo. Mulheres. Ela me mandou parabéns pelo Dia das Mulheres, me felicitando. Aí, ao mesmo tempo, eu olhei e disse: minha mãe tá louca, gente, me dando parabéns pelo Dia das Mulheres. Só porque eu sou viado, ela tá me dando parabéns pelo Dia das Mulheres, mas eu continuo sendo homem, mesmo sendo viado. Mas, cara, dentro da ignorância dela, foi o jeito que ela achou pra Eu te dizer: aceito. vem cá, Eu te aceito. tá Vem aqui no meu tudo certo. Foi não o jeitinho interessa pra dela. mim como você se percebe, o que Muito você bom. faz. Por isso que a gente tem que ter Achei cuidado incrível. quando a gente levanta as nossas pautas e as nossas bandeiras. Porque até mesmo dentro da minha bandeira aqui, eu sou um cara que diz: não, peraí, gente, eu sou viado, mas sou homem, caralho. Sim, não sou Dentro disso transgênero, existe a minha né? mãe, Aham. que diz: não, mas é porque foi o jeito que eu descobri É o pra jeito dizer que eu te que- quero, que eu é. quero bem, que E tá aí tudo isso certo. me gerou uma curiosidade, assim, É. porque você assumiu publicamente há Uhum. pouco tempo, Aham. principalmente em vista do tempo que você está casado. Principalmente em vista do tempo que eu sou gay, tá? Pois é, principalmente. Mas assim, como é que foi isso no seu núcleo familiar? Sua mãe sempre soube? Ou pra ela também é uma coisa nova? Eu Não. acho que no sul tem uma Primeiro. questão também mais complicada. Primeiro, com isso. você sempre foi gay? Sempre. Desde Quer pequeno. dizer, eu não sei. Acho que eu era bissexual. Mas eu acho que eu sofri uma pressão tão grande, já sendo acusado de ser gay muito antes de entender o que acontecia dentro de mim, Uhum.
que chegou uma hora que eu escolhi de ser aqui que eu vou ficar. Eu acho que quase que eu queria... eu acho que teria sido muito mais interessante pra mim se as portas fossem abertas, porque eu teria mais opção na vida, né? Só por esse simples fato, seria muito mais feliz nesse sentido. E porque a minha máquina corporal sempre funcionou muito bem com mulheres. Então, isso sempre foi uma questão muito doida pra mim, assim. Eu não me considero bissexual, eu me considero um... Não se considera, se Não, considera eu sou gay. totalmente gay, pelo simples fato de que eu nunca me relacionei sexualmente com mulheres. Então, por Mas eu esse tive fato. muitas namoradas e sempre funcionou muito bem. E como que... Pera lá. Pode perguntar, pode Funciona perguntar. bem se você nunca se relacionou com mulher. Eu tive muitas namoradas, eu beijei muito, eu fiz muita sarração na minha Mas vida. nunca Tive transou. uma delas, inclusive, que a gente chegava, mas só não tirava roupa, só não... Eu tinha um medo, sei lá, medo. Isso aí é adolescente. Isso aí já era um adolescente, os Sim. adolescentes de 17 mais, né? aham. É. Entendi. E eu te digo que, cenicamente, todas as histórias que eu tive em novelas, você beija uma Mulher, pessoa quando você sim. pensa, opa, Entendi. peraí, gente, deixa eu te avisar, velho, eu sou Opa. viado, não precisa se mexer, fica Pode quieto. ficar tranquilo. Então eu acho que a minha máquina, sei lá, não sei como é que é isso também, né? Eu acho que a sexualidade da gente é uma coisa muito ampla e a gente tende a colocar ela em caixinhas. E atualmente é super importante a gente colocar ela em caixinhas, até para as pessoas que pertencem à mesma caixinha que você se sentirem representadas e a gente ter menos preconceito no mundo. Então, por isso, por esse único fato, eu acho que é super importante a gente ter todas as siglas de todas as pessoas e mostrar que existe você que gosta disso, existe você que gosta disso, e Tá todo tudo mundo bem. tem que ser respeitado aqui dentro dessa sala. Mas eu acho que a sexualidade é uma coisa muito mais ampla. Eu acho que existem vários vetores, várias questões, vários... Sim. E eu acho que a gente se desenvolve, a gente cresce, as pessoas às vezes mudam, às Exato. vezes as pessoas vão gostar de outra coisa aos 60 anos. Eu tenho amigas que viraram lésbicas aos 60 anos. Eu digo, mas nunca senti, nunca descobriram. Eu já ouvi a história ao contrário. De uma que foi lésbica, atriz famosa, foi lésbica a vida inteira. Isso, E aí, num certo momento, já com 50, sendo muito famosa. Nunca, deixa eu testar pra ver isso aqui. Contratou um menino, um rapaz, que é meu amigo, que eu conheço, sei quem é. E aí eu falei, gente, eu gosto de homem, não sabia. Gente, não teve Vinícius de Moraes que disse que o tesão migra? Exato. Acho que a gente tem de botar em caixa e quando a gente vai falar sobre esses assuntos, tem muita gente preconceituosa no mundo e muita gente que quer que todo mundo seja do mesmo difícil jeito, conversar que todo sobre mundo isso, seja mas igual. voltando Mas voltando pra ao sua assunto, mãe. então, minha mãe não. Toda pessoa que minimamente me conhecia sempre soube. É mesmo. Sempre soube. Qualquer pessoa que minimamente me conhecia sempre soube. Nunca eu tive problema com isso. Mas essa Eu questão- conto essa história, eu adoro contar. Eu tinha prazer de chegar no aeroporto, fazendo o galã da novela das 8, e chegar pra viajar, fazer um voo e as pessoas perguntarem: contato, fulano, grau de parentesco. Marido. Marido. E aí eu sentia que as pessoas estavam aqui escrevendo marido, ok, marido. Eu sentia que continuavam naturalmente, a pessoa do lado naturalmente. Eu sentia que quando eu virava de costas, pegava fogo atrás de mim. Então eu não escondia. Eu só não falava sobre o assunto porque a gente vivia uma época que vive até hoje um pouco, né? Sim. Algumas coisas mudaram, mas continua de alguma forma igual. Que eu tava ascendendo, tava começando a fazer alguns trabalhos na televisão e as pessoas eram claras pra mim: se você falar, você não vai trabalhar. E então era... E eu percebi que logo na primeira entrevista que eu fui dar pra uma revista, eles apontaram direto, o alvo era aquele. Essas mesmas revistas que hoje levantam a pauta do negro, do viado, da lésbica, da pessoa que tem Necessidade físicas, especial. necessidade, sociais. tudo. Hoje elas levantam. Há 5 minutos atrás, elas estavam lá fazendo fofoca, dizendo: será que você é viado? Será que você é gay? Que tipo de mulher você gosta? Era a primeira pergunta que as pessoas vinham fazer, sendo que todos sabiam que eu era gay. Então, o que acontece? Quando eu fui dar uma entrevista para a revista Quem, logo que eu fui, eles foram direto. A editora disse: eu quero fazer uma complementação de matéria. Na complementação de matéria vieram todas as perguntas que eram complexas para ser feitas naquela época pro cara que ia fazer o protagonista da novela das 8. Uhum. Entendeu? Eu entendi, mas eu fico na dúvida, Aham. porque a gente tá falando aí de 5 minutos atrás. Tá? Se hoje
você estivesse nesse contexto de galã de novela, você acha que você poderia falar abertamente sobre isso? Não. Então continua igual. Continua. Com alguns pontos, talvez. Não, alguns mudam. Eu tô lembrando aqui de algumas pessoas que eu não quero citar o nome, porque isso é um assunto muito particular. delicado e particular de cada um, né? E eu não quero fazer com ninguém o que fizeram comigo, que é tentar Sim. forçar um outing. Mas não, tem algumas pessoas que talvez são um pouco mais aceitas, mas as nossas histórias ninguém quer contar, né? Vamos falar a verdade. Não querem contar as nossas histórias. A não ser que eu faça um viado engraçado e divertido. Aí as pessoas vão contar. Mas se é pra contar uma história romântica com um personagem como eu, não querem contar essa história hoje. Infelizmente, não. Mas eu também não vou julgar. Porque cada empresa particular tem o direito de escolher o que quiser. Você Sim. tem uma atitude humanista diante do mundo, você escolhe o que você quer fazer. Tá tudo certo. Mas eu acho que não, acho que não. A gente tem um mundo hoje que ele está polarizado em todos os aspectos, né? Então tem assim, a maior parte dos jornalistas, dos autores, das pessoas que fazem arte, são pessoas que querem falar sobre as bandeiras, mas às vezes as grandes empresas têm medo dessa evangelização, né? Se esbarra no produtor. Não, a né? gente Se tá... barra, então não são muito contadas essa história. O que eu tô falando aqui não é uma reclamação, tá tudo certo, gente. Mas só não vamos fingir que não é assim. Sim, uma análise. Né? Porque eu te coloco pra trabalhar como câmera na técnica, você é pessoa trans, você é alguém, você vai trabalhar pra maquiar, pra ser técnico. Agora, botar a minha história ali na frente pra ser Contar essa contada história. é completamente diferente. Sim. Esses dias eu tava vendo uma novela que tinha uma pessoa trans, e essa pessoa trans tinha um namorado, mas a quantidade de beijo na mão que dava essa pessoa trans, que eu nunca vi na vida, mas a quantidade de beijo na mão que dá, amor, é beijo na mão, eu digo, mas você tem tanto beijo na mão, gente, o que que acontece com esse casal que não se beija, qualquer casal hoje, adolescente, com historinha de vampiro tem beijo, é o casal que beija na mão, eu gosto tanto de você. E sabe o que eu acho muito curioso dessa década de 90, início dos anos 2000? Você, como galã, não podia assumir publicamente ser gay. Não. Mas podia ter o peitinho na banheira do Gugu, né? Podia ter muito, peitinho, carnaval, podia ter tudo isso. E a gente não tá... A brincadeira A gente da não bola tá sendo que estoura, moralista. lembra? O pau duro na banheira do Gugu. Tava Gente, tudo bem. podia ser descendo na boquinha da garrafa. É. Mas eu nunca me esqueço. Uma Tudo vez eu fiz o programa do Gugu e era o concurso da menina que ia descer na boquinha da garrafa. Tava descendo na boquinha. E eu tinha voltado da Argentina, que eu tinha feito Chiquititas. Então eu passei um ano fora do Brasil. Então esse um ano que eu voltei, já tinha a boquinha da garrafa, mas tinha uma história do dói, um tapinha, não dói, só um tapinha, não dói. Aí eu me vi no programa do Gugu com uma menina fazendo assim, pra eu dar um tapa na bunda dela. Eu digo, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas era um consenso de todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor, que eu tinha que dar um tapa na bunda da menina. E aí teve concurso de descer na boquinha da garrafa, a menina começou a descer na boquinha da garrafa, o câmera pegou, botou a câmera lá embaixo, quando eu vi o absorvente da menina começou a sair pro lado. Ui. E tá tudo bem. Sandra Bullock, no Brasil, fez o programa na Band, na época que o Luciano Huck tava na Band, né? Sandra Bullock no Brasil de minissaia, dando uma entrevista pro Luciano Huck na Band. O câmera, era uma câmera moderna que vinha se mexendo. Aquela câmera, eu nunca me esqueço, aquela câmera veio por baixo das pernas dela e parou assim de baixo, no meio das pernas dela. A Sandra Bullock, uma americana, de bom senso, olhou pro cara e disse, o que você tá fazendo aí? Ela parou a entrevista pra olhar pro cameraman. O que você tá fazendo aí? O Luciano, opa! Logo trocou o assunto, vamos pra outro lugar. Mas era um pouco a nossa história, né? Sim. Era um pouco o que acontecia aqui, o Van né? Damme, o Van Damme no SBT, mesma coisa. Mas é um contrassenso, né? É um Surreal. contrassenso. Contrassenso. Mas trazendo de volta pro Rio de Janeiro. A gente vai pra vários lugares, né, amor? Eu tô achando maravilhoso. Deixa eu te perguntar, e aí você chega no Rio em 93, me conta o que te fascinou no Rio primeiro? Você consegue lembrar? Eu tinha vindo antes, quando eu vim pra essa cidade, uns 2, 3 anos, aos 15 anos de idade eu vim pro Rio de Janeiro, eu olhei e eu disse, eu quero morar aqui. Porque o Rio de Janeiro representava para mim talvez uma libertação e uma liberdade que não existia no interior do Rio Grande do Sul, principalmente no aspecto de que, gente, aqui existem outras pessoas iguais a mim.
Eu acho que isso talvez tenha me chamado muito a atenção. Aqui, talvez, se eu sair de casa, eu posso ser quem eu quero ser, principalmente pelo fato de que eu vou estar dando conta da minha vida, eu vou me sustentar, eu vou pagar minhas contas, então eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Eu posso ser viado. Lá você Eu não posso podia. ser viado, não. Eu posso existir. Sim. Sim. Confortavelmente. Estamos falando de mais de 30 anos atrás. É. Eu posso Mesmo há existir. 30 anos atrás, eu poderia existir numa cidade como essa. Talvez isso tenha me encantado, e talvez tenha me encantado essa coisa gostosa que o carioca tem da melanina na pele, que torna todo mundo muito sexualizado, que eu achava legal, interessante. O garoto com a flor da idade, aos 23 anos, pegando fogo, olhava para os lados e dizia, caramba, quanta gente gostosa, gente. Acho que Tanta era coisa isso. pra provar nessa Tanta cidade. coisa pra pegar. Pegar Eu pra nunca dei provar. certo, porque eu sempre casei, aí eu ficava casado 3 anos e meio, não pegava nada. E de alguma forma esse jeito do carioca influencia na sua atuação? O carioca tem uma coisa muito livre, muito solta, né? E o carioca, quando é talentoso, ele é talentoso demais, né? Ele é conectado demais com a essência, né? Talvez essa liberdade tenha dado isso a ele, né? A gente tem pessoas dessa cidade que são muito especiais e que moram no Rio de Janeiro, né? Que trabalharam já comigo, ao meu lado. Talvez o temperamento dessa cidade tenha dado essa liberdade para as pessoas, para elas pensarem fora da caixinha, né? Talvez esse sol na pele, talvez essa liberdade que o carioca tem de fazer as coisas do jeito que ele quer. Talvez eu acho que isso tenha influenciado. Talvez isso tenha sido uma das coisas que mais me encantaram, assim, na cidade. A gente começou esse papo sobre aprender a falar não, Aham. né? Tem algum canto do Rio pra onde você vai quando você quer ficar sozinho? E... Tem. Eu tenho uma casa em Araras. Araras fica na Serra. Araras fica em Petrópolis, Teresópolis, lá pertinho. E é uma casa que você olha pra frente, tem montanhas gigantescas na minha frente que parecem um grande tsunami que vão estourar em cima da minha cabeça, mas são muito gigantescas. E é um lugar onde quem fez o jardim inteiro fui eu. É um lugar onde eu coloquei as cinzas do meu pai e todas as cinzas de todos os bichos que eu já tive, que eu coloco lá. O João brinca comigo, dizendo, Carmo, desse jeito eu nunca vou conseguir vender essa casa, né? Porque se tornou um pet cemetery, né? Qualquer pessoa que vem aqui vai dizer, vai encontrar a família inteira do Carmo aqui dentro, vai dormir de noite, vai encontrar todo mundo embaixo da árvore. Tem a cachorra do meu pai na frente das cinzas dele. É um lugar, eu acho, que representou e representa a fusão do meu casamento com o João, porque a gente tem aspectos nossos muito parecidos e muito diversos ao mesmo tempo, em vários outros aspectos. Então, Araras, eu acho que representa muito eu e ele fundidos, assim. Na casa, no jardim, na construção de tudo que tem lá, nas espécies que foram plantadas lá. Então, eu em Araras, eu plantei todas as espécies que um dia já marcaram a minha vida. Desde a árvore que eu subia quando eu era criança na escola, até o cipó que eu achava bonito, até a flor que tinha na casa da minha avó. Todas as espécies que um dia eu olhei e marcaram a minha vida, eu plantei em Araras, ou tentei plantar em Araras. Porque lá... João, realmente você não vai vender essa casa. Esquece, uma querido. casa muito Esquece. doida. Então eu acho que talvez esse lugar seja o lugar, o meu refúgio, assim, pro lugar onde eu vou. Porque eu sou muito caseiro. É muito doido isso, porque um cara que sobe no palco faz o que a gente faz, é de uma exposição gigantesca. E ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa de subir no palco e colocar pra fora coisas que talvez muitas pessoas teriam vergonha de colocar ou de fazer, ao mesmo tempo eu sou aquele cara que entra dentro de casa e diz, me deixa aqui sem fazer nada. Mas você fica muito tempo nesse lugar dentro de casa ou você tem hora que você precisa ir pra rua de novo? Eu não preciso ir pra rua, Você mas não eu vou precisa. muito pra rua, porque eu faço muita coisa. Tanto pelo fato de ter um filho pequeno, quanto pelo fato de fazer aula de piano, aula de sapateado, estudar, fazer muito teatro em São Paulo. Eu sou aquele cara que tô sempre saindo muito de casa. Então, o tempo Mas que eu você tenho não que... precisa. Preciso. Não, porque, por Como exemplo, eu preciso sair de Não, casa. não preciso. É isso que eu tô Ah, perguntando, tá. entendeu? Mas eu não preciso, eu já saio demais. Talvez sei. ele já saia tanto que ele não chega a sentir o Não eu sei. Não. Porque a meu pandemia, marido... A pandemia, Ai, você precisou sair na pandemia? Você curtiu? Então. Então não precisa. Então, você não Não, precisa. não. E aí a gente foi pra lá, e aí foi uma delícia. Meu Plantou marido já precisa. 395 espécies. Pés, fiquei lá, foi uma delícia. Meu filho pequeno se divertindo com árvore, com cachorro, para ele foi
maravilhoso, porque o que pra muitas pessoas foi péssimo, pra ele foi bom, Sim. porque ele tava trancado numa casa, Com os pais. com nuvem, com montanha, com árvore, com os 2 pais que não podiam sair, então a atenção pra ele era o tempo inteiro. Então pra ele, imagino que tenha sido muito legal. Apesar de todos termos pego depois Covid, numa fase que não existia vacina, foi legal, porque o único que teve sintomas fui eu. Lá em casa também. Só eu tive sintoma. Eu também, só eu tive sintoma. Ninguém teve sintoma Acho nenhum. que só artista. Uhum. E eu tenho uma história muito louca que é, quando eu saí, tava a pandemia ainda, eu vim pro Rio de Janeiro, já tava 4 meses em Arara, já tava numa situação... Eu cheguei no Rio de Janeiro e eu tenho um cara que eu gosto muito aqui chamado Maguinho, na frente da Praça Nossa Senhora da Paz, que ele faz massagem. E ele mistura uma série de técnicas, às vezes de manta de ametista, massagem, aquele negócio que chupa e deixa marca, como é o nome daquele? Ventosa. Ele faz uma mistura de um monte de coisa, né? Aí eu disse, gente, eu vou dar essa fugida aqui, ninguém tá vendo, só eu vou lá no Maguinho, porque ele passa álcool, ele faz tudo, não sei o quê. Fui no Maguinho, fazer uma massagem e voltei pra casa. A massagem era tipo 3h30 da tarde, cheguei em casa, 5h30 da tarde, eu comecei com uma febrinha. Eu olhei pro meu marido e disse assim, tô com Covid. Ele disse, você tá maluco. Eu disse, tô com Covid, tenho certeza, eu tô com Covid. Não, você tá doido. A gente não saiu pra lugar nenhum, a gente tava em Araras nesse tempo, você só saiu agora, você não pode ter... Não teve tempo, mesmo que você tivesse pego no Maguinho, não teve tempo. E ele disse, não, tô com Covid. Amor, todo mundo fez exame lá em casa. Eu testei positivo, o João testou positivo, a babá testou positivo, o pediatra pediu para não fazer o exame porque era óbvio que ele tava. Eu fui o único que tive todos os sintomas. Passaram-se 8 meses, já tinha tomado a vacina, foi não sei o que, fui fazer uma massagem no Maguinho de novo. Adivinha? Não. De novo! Voltei pra casa, eu estava com Covid. Cara, eu acho a medicina uma coisa muito doida. Tem coisa que eu acho que as pessoas não sabem. É como se já tivesse aqui e a gente não ia saber. Eu acho que o que aconteceu comigo no Maguinho, que é um gênio, eu tô falando mal dele, ao contrário, eu tô falando muito bem. Eu acho que ele abriu, sei lá, canais em mim, que aquela coisa que já tava em mim fez assim, ó. Sim. A febre só aflorou, mas já mas tava às vezes ali. É isso, os pontos energéticos do Os corpo. pontos energéticos, Talvez já tava ali, mas ou seja, se eu não tivesse ido no Maguinho, a gente, de acordo com o que a ciência fala, que tá todo mundo com Covid, ou foi uma grande coincidência, eu não teria sentido, ou teria passado aquilo, ninguém ia saber que a gente tava com Covid. Sim. Esses exames, isso tudo foi muito estranho, né? Até Foi tudo hoje eu muito acho rápido, estranho a demais. gente não sabe exatamente de nada, né? Não sabe, eu acho Certeza, estranho. certeza, a gente não tem A gente não entende como isso funcionou exatamente do jeito que, não sei. Não dá nem pra entrar nessas teorias todas Não. da conspiração, porque a gente dá uma despirocada, né? Agora, com essa carreira longa, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, e eu vejo que você é um cara que roda muito. Tem personagens que surgiram de pessoas na rua. Como é que é a sua inspiração nesse lugar? Na sua criação, você capta a coisa das pessoas ou você realmente mergulha no personagem por si só? Não, eu acho que tem coisas de tudo que a gente viu, de tudo que a gente leu, de tudo que a gente sentiu. Eu, por Maguinho, exemplo, eu fiz por Forever exemplo. Young. Maguinho, por exemplo, a Maguinho não entrou. Mas meu avô, por exemplo, eu fazia Forever Young. Eu fazia eu com 90 anos, era meu avô. Era o seu avô. Meus avós, tudo. Era completamente meu avô. A mania, o jeito de andar, era tudo meu avô. Então, mas você pega uma coisa, um sotaque, um jeito, a gente né? A gente traz pro personagem aquilo que a gente já foi. Agora é muito doido, porque tem algo do nosso trabalho que às vezes a gente é meio cavalo, né? Sim. Porque, por exemplo, ontem, fazendo o espetáculo que você assistiu ontem, meu personagem tem muita energia, uma energia que nem eu sei se com 54 anos, quase 55, eu tenho na minha vida. Ele tem muita energia. Eu ontem me mexendo em cena, eu torci minha panturrilha. Eu fiz... Ai! Aí eu fingi que nada aconteceu, continuei, acordei hoje com uma dor violenta na panturrilha, porque eu devo ter estirado o músculo. Eu digo, o que é que esse personagem faz que eu não faço? Porque eu só me machuquei porque eu tava fazendo ele, porque ele tomou um movimento em cena que eu na minha vida não faço. Então às vezes se sente meio cavalo, né? Sim, por inteiro. Eu fiz uma cirurgia na pandemia bilateral de menisco. Ou seja, pra mim, às vezes é muito complicado me jogar no chão e me levantar. Fazendo personagem, eu não sinto nada. Isso é muito louco, né? A Susana Kruger, você falou isso de cavalo, a Susana Kruger falava uma coisa, que ela falou que teatro é igual fazer mingau.
Porque você bota os ingredientes, bota leite, bota a farinha, o açúcar e fica mexendo aquela água ali, né? Que é uma água. De repente, o negócio blup, blup, blup. E eu tenho essa sensação, assim, porque começa num lugar de raciocínio. Não, acho que esse personagem é assim, é aquilo. Você vai tentando, vai errando, não vai dando certo, tá difícil. De repente, vira. De repente surge. Mágicas. Vira o cavalo. Surgem coisas inimagináveis que você não tinha pensado antes. Surgem um jeito de falar, surge uma palavra, surge uma piada, surge um frescor, surge coisas que começam a manifestar. Você começa a alimentar, eu acho, com aquelas informações. E eu acho que no teatro tem a questão que a gente estava conversando antes de gravar também, do ouvir. É uma troca. Normalmente você não está num monólogo, normalmente você está com um grupo de atores. E às vezes a pessoa te propõe uma coisa que te desperta, que parece que traz um insight, te provoca de uma forma que antes você não tinha percebido e não tinha sentido. Então, mas para isso você tem que estar treinado para ouvir. Sim, sim. Coisa que eu acho dificílima. Eu acho que um bom ator é esse, é o que escuta. Quando eu olhava atores, eu dizia, ele faz uma coisa que eu não faço. O que ele faz que é mágico que eu não consigo chegar até lá? Ele tá com a escuta aberta. Tá simplesmente com a escuta aberta. Em que momento você acha que você abriu sua escuta? Quando eu comecei a fazer aula com uma pessoa que eu sou apaixonado. É uma amiga do meu marido, inclusive o nome dela é Ana Carter. Foi a única pessoa que me ensinou alguma coisa. Foi a única pessoa que me ensinou alguma coisa. É mesmo? O primeiro dia que eu fui encontrar com ela, olha que eu já tinha uma carreira longa, tá? Eu já devia ter ali, porque eu encontrei com ela 6, 7 anos atrás, eu já devia ter uma carreira de 20 e tantos anos. Quando eu encontrei com ela, ela disse assim, vamos assistir uma cena sua? No YouTube, qualquer coisa, ela assistiu uma cena minha comigo, ela olhou pra mim e disse assim, você é esforçado, né? Gente, o que você tem que as pessoas adoram de cutucar, gente? Ela tava certa. Você é esforçado, a gente percebe isso quando vê o seu trabalho. Ela tava certa. Ela tava totalmente certa. Foi a única pessoa... Não é que sempre... No caso que ela viu... Eu não vou dizer que tudo que eu fiz antes era ruim, não é isso. A gente tem uma carreira, a gente tem uma história, a gente vai construindo coisas. Mas aí eu percebi que durante muito tempo eu não acreditei na minha capacidade. Eu não acreditei que se eu escutasse o que você está me perguntando, o que você está falando, moléculas, átomos iriam acontecer, iriam existir aqui de verdade. Eu sempre achei que interpretar fosse representar, atuar algo. Estou brabo, estou feliz. Eu nunca achei que a coisa era muito mais me conectar com o que está acontecendo na minha frente. Isso é de uma sutileza e é de uma dificuldade de uma profissão muito grande. Você ter essa habilidade de acreditar em você, no seu potencial, no universo carente que a gente usa hoje, se tratando de um gay. Imagine para você também, se tratando de um homem negro, às vezes a gente se coloca no lugar dizendo, peraí. Não, isso sim. Não é? Sim, mas um preconceito que eu posso ter sofrido, que você pode ter sofrido na sua vida, a gente se coloca no lugar de, às vezes, de não merecimento. Sim. E de não acreditar na gente, na nossa potencialidade, na nossa sutileza, de simplesmente estar presente e, não, eu sou foda, velho. Você falou, eu escutei e tá aqui, eu não preciso fazer nada mais do que isso. A gente acreditar que isso tem poder. Um dia desse, esse espetáculo, ela foi assistir pra mim, ela disse assim, é incrível, né, Carmo, você tem uma falha trágica. E como é trágico isso em você, né? Porque você é tão inteligente, você é tão bom, mas você não acredita, né? Então, você acabou de falar, porque acho que foi a última gravação que eu falei exatamente isso pra Lídia. Eu falei, cara, eu tô tão orgulhoso de mim, porque eu tô finalmente me tornando o ator que eu queria ser. Tá vendo? Que bacana. E aí eu tô vendo exatamente isso, porque da pandemia pra cá, eu vim resolvendo tudo isso. Eu nunca tive a questão do ego, porque por ser ex-atleta, por ter isso bem quebrado, destruído dentro do esporte. Dentro do esporte. Porque então, lá é derrota e vitória. Derrota e vitória. Muito mais derrota do que vitória. O coletivo não é sobre você. E qual era o esporte seu? Basquete. Tá. Basquete. Então, bem, a humilhação era algo normal pra mim. Então, entendi. Muito bem. Mas com relação à atuação, esse lugar, até o lugar criativo de estar no ensaio e fazendo coisas que eu não tô nem pensando. E aí que é legal, né? E aí você vê o diretor ali, porque ele só tem trabalho se você estiver atuando. Se você não estiver atuando, ele, né, fica limitado. É que, na verdade, eu percebo uma coisa que, fazendo teatro muitos anos no Brasil, a maioria das pessoas partem do pressuposto que é dom. Você ser ator é dom. Você não tem... A gente não é habituado a receber ferramentas
para trabalhar como Técnicas, qualquer né? outra profissão. Então, assim, isso da escuta, eu tive a sorte de conhecer a técnica do Meisner. E você fazer um trabalho de Meisner é 100% escuta. É 100% escuta. Eu não tive essa sorte. Eu levei tempo demais para aprender isso. Então, isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu caí de gaiato apresentando um programa ao vivo de esporte durante 1 hora, sem entender nada de esporte. Então, eu era obrigada a ouvir o que os comentaristas estavam falando, o que as pessoas comentavam do jogo, dos processos, dos jogadores, né? Para que eu pudesse apresentar aquele programa de uma maneira interessante. Então, a escuta que eu aprendi na atuação, na técnica do Meisner, foi fundamental para trabalhar como apresentadora depois. Uhum. Mas, por isso, quando você trouxe essa questão da escuta, como eu tive esse contato lá atrás, para mim é uma coisa que é necessária em qualquer profissão. Muito pra gente Principalmente da na vida, né, comunicação. gente? É isso que eu ia É falar. necessária na vida. Pois é, isso que eu ia falar. É óbvio que pra gente que trabalha com comunicação é fundamental, mas, gente, você sentar na frente do seu filho, e aí a gente volta para aquele papo também do off, né? Você sentar na frente do seu filho e você ouvi-lo realmente, de fato, eu acho que é o que evita os adolescentes perdidos que a gente tem hoje, perdidos para a internet, perdidos, né, socialmente isolados. Que é o ouvir até o que não está sendo dito. Exato. Eu acho que essa que é a grande coisa. Essa escuta aberta. A gente foi profundo agora. Foi. Mas você tem toda a razão. No que diz respeito a filho. Antes do meu filho nascer, eu sempre, o que eu falava, esses dias eu postei um vídeo dizendo que ele tomou um tapa na escola, mas eu não posso reclamar, porque antes ele nasceu eu só pensava, eu queria que ele fosse bom, eu queria que ele fosse bom, eu queria que ele fosse bom. Acho que eu consegui, mas eu percebo o quanto a gente tem que levar a sério e escutar a criança de verdade. E acabou acontecendo que ele é de uma sensibilidade, de uma sutileza, que se meu filho diz assim, estou com dor, estou enjoado, ele não tá brincando, ele está enjoado, ele vai vomitar. É, o meu também. Impressionante, é de uma sinceridade atroz ele, às vezes, assim para mim. E eu morria de medo também de ter criança mal educada dentro de casa. Filho de artista. E ele? Que chega você, quando chega amigo seu em casa, diz assim, papai, que horas que ele vai embora? Deus me livre. Mas você tava falando sobre ter pessoas chatas em casa também. Falo, mas sobre ter pessoas chatas em casa, falo, mas tem uma coisa que a gente tem lá em casa que é muito legal, que é assim, ó, a gente não tem o direito de ser chato. Um com o outro. Se eu começo a incomodar, tipo, não sei, ele olha pra mim e diz assim, disco 9. Entende? Quando você tá no hotel, você tá no hotel, se faltou gelo, você disco 9. Ele olha pra mim e diz, disco 9. Ou seja, eu não tenho responsabilidade pela sua felicidade, você não tem responsabilidade sobre a minha. Seja feliz enquanto estiver comigo. Isso é maravilhoso. Vem de uma maneira que já. Disco 9 né? Disco 9, não é namoro ótimo? isso. Você namorar alguém, a pessoa começar a reclamar dentro de nada e você dizer, amor, disco 9, amor. Liga pra recepção, pede mais toalhas brancas pra você. Reclama. Não, eu não sou seu pai. Isso, nossa, gente. É maravilhoso. Mas a gente naturalmente tem isso lá em casa, sabe? A gente não tem esse hábito da reclamação. Não, eu sei, eu tô de brincadeira. Ai, não, que mas bom. o que eu tô ouvindo, eu tô achando curioso, porque assim, óbvio que a gente vai conversando, a gente vai trazendo pra gente, né? E eu não... Não, a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser chato, principalmente com quem a gente é casado, né? Claro! Não tem direito de ser chato, né? Não seja chato, não me chateia. E eu, o Pedro, desde o começo, olha só, filho, não vem com isso não. Aqui em casa é o seguinte, ninguém tem direito de ser chato aqui não, tá? E uma coisa muito engraçada, teve o Pedro foi uma criança que eu nunca gritei com ele, e ele é um garoto que não faz birra, a princípio, não é birrento. Não, toda criança tem birra. Isso que você falou do Faz estômago. parte do processo. Isso que você falou do estômago me parece uma criança que não é aquela criança... Não é enjoadinho, não é. Sabe, mas faz enjoado. parte do processo de desenvolvimento da criança a birra. A gente tem que ele pegar a não tem birra e dizer, ok, cérebro maduro. né, não tá com o córtex pré-frontal lá pronto, então é natural a criança, às vezes, fazer birra. Mas o Pedro, desde do começo, a gente tomou cuidado, assim, pra ele ser uma pessoa que tinha escuta dentro de casa. Então eu acho que ele se tornou esse garoto mais confiante na vida, mais pra fora, mais iluminado, mais solar. E de que maneira você acha que a paternidade te transformou? Se transformou de uma maneira prática, não é de uma maneira mística, não. Porque quando ele nasceu,
eu passei por muita experiência com paternidade antes dele nascer. Aconteceu uma coisa meio coincidência ou não na minha vida, que todos os personagens que eu peguei eram pais de muita gente. Eu fui fazer Billy Elliot, que eu fazia pai do menino que queria dançar. Eram 3 meninos que revezavam o papel do Billy, então eu tinha 3 filhos. Aí eu fazia Malhação. Aí em Malhação eu tinha um filho que eu tinha largado, que voltava e descobria que eu tinha mais 2. Paternidade foi uma coisa que começou a pular na minha vida de uma maneira muito forte quando eu resolvi ser pai. Camila Morgado um dia me olha no primeiro dia de gravação, olha pra mim e diz assim, que louco, Carlos. Você tá com uma cara de pai. Você devia ser pai. E eu não tinha contado pra ninguém que eu ia ser pai. Pra ninguém. E meu bebê ia ser começado a fazer em 2 meses. Ia começar a ser feito em 2 meses. E aí eu contei pra Camila. Deixa eu falar uma coisa, Camila. Isso é segredo. Eu vou só te contar isso porque você me chegou com isso e eu achei incrível você me chegar com essa história agora. Mas ninguém sabe, tá, Camila? Tá. Aí a gente fazendo Malhação, gravando 1 ano e 3 meses, ela começou a acompanhar esse processo comigo. Quando o meu bebê já tava lá com 6, 7 meses, ela disse, trouxe um presente pra você. Ela me deu uma caixinha, todo o elenco fez assim, ó, olhou. Na hora que eu abro a caixinha, no sapatinho de bebê. Eu fiz, era segredo, ninguém sabia, nem minha família sabia. Eu disse, legal. Queria matar a Camila. Aí nasceu. Aí eu olhei pra cara do meu filho e disse que estranho, não é nada do que eu imaginei, mas ao mesmo tempo sou eu que tô ali. A sensação que eu tive, se você perguntar o que você sentiu, foi isso. Não é o que eu pensei, mas sou eu. Aí praticamente, eu logo de cara tive uma coisa muito... que é muito visceral e que geralmente acontece com a figura feminina, que é... É meu. Então, todas as vacinas com ele eram no meu colo, toda a questão prática. Por mais que ele tivesse babá, a primeira febre que ele teve, quem sentiu fui eu. Eu era que nem... Eu olhava para ele e sabia, tá isso, tá aquilo, tá com tal coisa. Quando a babá a primeira vez chegou e quis regular a alimentação dele, deixou ele chorando um tempo, por que ela tá fazendo isso com ele? Seu Carmo, porque a gente tem que criar uma rotina de alimentação dessa criança. E quando eu vi, ela tava forçando meu filho demais a comer, e as pessoas olhavam para mim, as outras mulheres que estavam ao meu redor me olhavam e diziam assim... Criança que não come fica subnutrida, o cabelo todo cai. Isso parece uma maldição, né? Isso, gente. Criança que não come direito fica anêmica, o cabelo todo cai. Parecia uma maldição aquilo pra cima de mim. Então eu resolvi confiar naquelas mulheres que estavam ao meu redor. E eu tava certo e elas estavam erradas. Ela tava forçando demais meu filho a comer. Claro. Eu tive uma babá que foi uma bosta pra minha vida. Porque ela forçava meu filho a comer. Eu peguei a babá, levei no pediatra. Porque ela é ótima nos outros aspectos com ele. Levei ela no pediatra e disse, fala com ele. O pediatra disse, não força a criança. A criança que tem comida em casa não vai morrer de fome. A hora que ele quiser comer, ele vai comer. Até hoje meu filho é um pouquinho chatinho na hora de comer. Isso fez eu lembrar uma coisa que eu ia contar e no meio do caminho me perdi com vocês. Eu vou contar agora. Mas eu olhei pra ele e aí o que acontece? Eu fui aprendendo. Hoje no Instagram a gente tem médicas parentais que são gênias, amor. Eu posso citar 3 aqui que são espetaculares. Você vai lá e você aprende. Desfraude, amamentação, inserção lá da comida, birra, córtex pré-frontal que não tá formado, então criança não faz chantagem. A primeira vez que dizia, seu filho tá fazendo chantagem com você, eu dizia, não tá. Não tem córtex pré-frontal formado. Aí as pessoas são obrigadas a calar a boca. Você não tem como não aprender, você não aprende se não quer. Aí chegava minha mãe e dizia assim, olha, se você não controlar seu filho até os 5 anos, não controla mais. Eu não quero controlar meu filho, gente, eu quero controle de alguém. Controlar seria o... Controlar seria dominar no sentido de ou você dá educação e a criança é legal até os 5 anos, ou senão vai virar um demônio na sua vida, vai desrespeitar, vai ser mal educado. Mas isso de uma maneira equivocada. Sim. Né? De uma maneira, aí surgem essas pessoas péssimas que apanharam e digam, não, o tapa não faz mal, um tapa me formou e fez com que eu fosse quem eu sou. E a pessoa tem autoestima lá no chão, é uma cagada a vida da pessoa, mas ela não, ela diz que o tapa que ela levou foi maravilhoso. Essa educação antiga que você recebe limitada de pessoas ignaras e que fazem merda e não percebem que estão fazendo merda, levantando essa merda num pedestal dizendo que a melhor coisa do mundo é bater numa criança, que se justifica. Enfim, se você postar isso na internet hoje, que não se bate em criança, você vai ver meio a meio, tá? Sim. Meio a meio, que tem muita gente que vai dizer, não,
Não, e aí vão dizer pra mim, imagina um homem que pinta as unhas e tem um bigode azul, você vai poder falar de educação infantil. Como é que esse cara pode falar alguma coisa? Que exemplo esse filho vai ter com esse pai que pinta o bigode de azul e que pinta... Você vai encontrar gente de todos os tipos na internet. Sim. Mas o que eu ia contar é um erro que eu tive com meu filho, que eu acho engraçado o erro que eu tive com meu filho. Meu filho é um garoto que ele é todo legal e bacana, e ele é... As pessoas se relacionam bem com ele, porque ele, enfim, ele é um garoto que... Ele é um moleque maneiro. Ele é um moleque maneiro, meio assim, diferente de outras crianças, eu acho que ele tem resolvido já algumas questões. Então, ele não é chato. Uhum. E é normal criança ser chata às vezes. Sim. Ele tem umas coisas que é legal. Mas teve um dia, com essa história da alimentação que a babá forçou ele a comer. Aham. Vamos comer, filho? Não, eu quero um doce antes. Não, você não vai comer doce antes do almoço, porque se você comer doce antes do almoço, você não vai almoçar. Não quero. Ah, não quero. Ele começou a andar ao redor da mesa. Não sei, começou a encher o saco dessa vez. Sim. Ele disse, Pedro, senta aqui na minha frente. Ele sentou na minha frente, eu olhei bem no olho dele, bem pertinho, assim. Uns 15 centímetros do olho dele. Disse assim, Pedro, chato. Todo errado eu, mas enfim. Sim. Naquele momento extravasei. Foi o auge. Perdeu a cabeça. Foi o auge do perder minha cabeça com meu filho. Foi esse dia que eu olhei pra ele e disse: chato. Foi o auge. Depois ele comeu, deu tudo certo. Não teve choro, não teve ela. Passou. Passou-se 6 meses. Eu tô comemorando meu aniversário com amigos. Estava lá na Casa Arara com um grande amigo meu e a esposa dele do lado. Pedro estava sentado na mesa e disse assim: papai, olha pra mim. Eu disse, eu não acredito que isso vai acontecer. A esposa do meu amigo de pé do lado, eu disse, o que foi, Pedro? Chato. Eu não sei por que você não quis dar alguma coisa pra ele. Menino, exatamente igual. É isso. Gente, nossos filhos repetem quem somos. Maravilhoso. Nossos filhos repetem ipsis literis quem somos. Então, se você tá achando seu filho mal educado, birrento ou chato, dá uma olhadinha no espelho dessa casa. Talvez Se você não quer que seu filho grite, não grite na frente do seu filho. Se você quer que o seu filho não seja maniático, dá uma olhada nas ações que você está promovendo. Olhe pro seu filho, que aí você vai entender. Porque as pessoas tiram o corpo fora, como se não tivesse nada a ver e estivessem lidando com algo que elas não quiseram. Por isso eu falo, nem todo mundo tem que ser mãe, nem todo mundo tem que ser pai. Não vai nessa pressão de que toda mulher tem que ser mãe. Não precisa ser mãe. Não precisa. Não precisa. Agora, se você for, cuide bem dessa criança, porque senão vai acontecer que nem aconteceu comigo. Quando o Pedro nasceu, eu tive a ideia de jirico de comprar um cachorro. E pensei, que bonito. Vai crescer junto. Vai crescer junto. Olha que bonito, um cachorro e meu filho. Ideia de jirico, porque você não dá atenção pro cachorro. O cachorro vira uma peste, come a sua casa inteira. Você vai odiar o cachorro não tem culpa de nada. Muito pelo contrário. Sim. Ideia de jirico. Ideia de jirico. Voltando, isso é maravilhoso. Não, eu queria aproveitar que a gente falou aí das 1000 coisas que a internet hoje em dia pode trazer para falar de como você ganhou espaço na internet. Uhum. E hoje você comunica de uma forma totalmente diferente, assim, de ideologia e de posicionamento do galã de tem um 15 público anos próprio, atrás. Né? Tem um público próprio, não comprado. Não comprado. Que fique bem claro que é muito fácil ter um público grande comprado. Mas eu queria que você falasse sobre o seu posicionamento online, assim, como é que se deu isso? Como é que você percebe isso? Quando eu resolvi falar sobre a minha orientação sexual, chegou num determinado momento que eu disse, eu quero falar sobre o assunto. Eu não tive exemplos, e não tenho exemplos até hoje de pessoas como eu, que resolveram falar sobre esse assunto e que eram parecidas comigo. As pessoas às vezes perguntaram, quem foram os seus exemplos? Não tenho. Muito pelo contrário, eu vejo atores hoje mais velhos, que são como eu, que também continuam não falando sobre. Cada um faz o que quer. Eu só tô querendo dizer aqui que eu não tive esses exemplos. Ian McLean falou há pouco tempo, né? Falou sobre isso, sobre atores jovens que são gays. Não se escondam nos armários, né? Se um agente quiser fazer isso com você, ele tá fazendo isso pelo bem dele, não pelo seu. Que isso era uma bobagem. Eu acho que eu tive a chance de ser eu mesmo, de pertencimento, que eu sempre falo. Não é um alívio, foi simplesmente eu vestir minha própria roupa e dizer eu sou eu, e você tem que gostar de mim do jeito que eu sou, ou não gostar, mas eu sou eu.
Porque eu acho que eu senti muito tempo eu sem identidade, sabe? Uhum. Sem escaninho. Não era gostoso. Não pertencer a lugar nenhum. Né? Porque quando essa revista Quem quis logo me dar uma xoxada e era uma época que eles adoravam falar de quem era viado quando a pessoa não queria fazer o outing delas. Quando eles quiseram fazer isso comigo, eu me coloquei dentro de um armário e disse, eu não dou mais entrevista pra ninguém, a menos que eu vou fazer um lançamento de uma... Alguma Um coisa trabalho. importante, de um trabalho e que, Vou falar no sobre caso, isso. a TV Globo, que era onde eu era contratado, me dizia, ó, dá uma entrevista pra fulano e tal, vamos fazer o lançamento da novela. Se não fosse isso, eu não fazia isso. Eu senti necessidade e desejo, depois de quase 50 anos de vida, de ser eu mesmo. Tem muito a ver com a psicanálise, tem muito a ver com a minha prática budista, que eu sou budista há quase 30 anos, e no budismo a gente tem um aspecto humanista muito grande. E eu acho que o ato mais importante que eu fiz na minha vida, na minha carreira, foi falar sobre isso. Acho que nada que eu possa vir a fazer na minha história vai ser mais importante do que isso. Pelo simples fato de que poucas pessoas fizeram isso, que ocupam o meu lugar. Eu concordo. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas eu acho que o que de mais revolucionário eu posso ter feito na minha carreira foi isso. Foi ter usado o reconhecimento que eu tive de um grande público de dizer, aquele cara que vocês sempre viram na televisão, bacana, legal, que vocês gostam, é viado. Mas o seu conteúdo na internet expande, vai muito além disso. Vai. E Começou por aí? E aí virou uma coisa engraçada, divertida, e virou uma coisa séria, virou brincadeira, virou A picante. gente trocando o rio seu ontem, ali já nervosa. Aqui, tem um que você fala assim, fui deitar sem botar os meninos pra nadar. Ou seja, ai, meu Deus! Tipo, ou seja, eu pego fogo às vezes. pra todo mundo. Então, mas aí a descrição da sua bio Viu? o O viado da família brasileira. Que aí é sensacional, porque a família brasileira ter um viado Também. E ela tem, infelizmente. Deixa eu Exato, contar pra vocês, exato. querendo ou não, é ele existe. sensacional. Ele tá ali. Mas tem um lado que eu sempre falo sobre isso, eu sempre Mas bato é nessa o viado da técnica. família brasileira É. casado com um filho, né? Mas é por isso, e isso tem um lado irônico quando eu chamo da família brasileira, que é porque eles me aceitaram, por quê? Porque eu tenho filho, porque eu sou casado há muito tempo, porque eu tenho uma porque você é um carreira viado longa, porque talvez eu seja tradicional. branco, porque eu Você é um entro num viado lugar tradicional. que as pessoas disseram, você que é esse viadinho aí, que não dá tanta pinta e que tem uma passabilidade grande entre o universo heterossexual, pode vir. Talvez, se eu não fosse essas características as minhas, talvez eles tivessem torcido mais o nariz pra mim. Mas mesmo assim, eu percebo que eu não quis entrar muito na caixa. Às vezes eu posto vídeos no meu Instagram que afugentam o público. Porque tem muita gente que vai pro meu Instagram que é a senhorinha que adora meu filho. De repente, elas se dão de cara com alguns vídeos mais picantes, um nude tirado na piscina, alguma coisa assim, ou uma brincadeira que eu faço com o Kaysar, ou um vídeo como esse, que elas dizem, opa! Eu vim aqui porque eu achei que fosse Instagram sério. Tradicional. Quanta baixaria! Você falou que era um homem tradicional. Ué, a família tradicional também tem esse. Porque a família tradicional. A família transa. tradicional faz sexo e tem filho. Que bom que a pessoa, depois Não de ter põe a filhos, cegonha. ainda tem uma vida sexual ativa. Olha que interessante. Mas às vezes as pessoas não querem ser realistas, são hipócritas nesse sentido. Mas né? eu acho que volta pra esse lugar da dificuldade de falar, porque essa senhorinha transou. Essa senhorinha, né, transou por... Talvez não transe mais. Ou tenha transado Uma pena. pouco, ou não tenha descoberto prazer. Ou não tenha descoberto prazer e tudo Às mais. vezes Mas acontece. esse lugar, entendeu? Todo mundo transa. A própria senhorinha que provavelmente tem netos, tem filhos e netos. Transa. Mas as querida. pessoas não eu acho que é mais sobre as pessoas não falarem sobre isso. É. Na época da senhorinha. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter. Mas também eu esse acho que isso é um cuidado. serviço que a gente tem com as senhorinhas. A gente considera que as senhorinhas já estão mortas. Sim. Isso é uma pena. Quando me dizem assim, eu não vou falar com a minha família porque a família não vai me aceitar. Dá a chance deles revolucionarem esse aspecto na vida deles. Porque eu vejo o que aconteceu na minha família. Minha família é do interior do Rio Grande do Sul. Ali dentro da minha família tem pessoas que hoje se relacionam comigo tranquilamente no que diz respeito à minha orientação sexual, assim como tem pessoas que isso é um problema. Mas eu tô dando a chance deles de se informarem e de se relacionarem com esse fato. Vocês têm um primo, vocês têm um irmão, você tem um filho que é assumidamente gay e que fala sobre o assunto. Então, certamente, pessoas vieram conversar sobre mim com a minha mãe. Pro bem e pro mal.
E Ainda com tem as isso. pessoas que estão ao meu redor, minhas primas, minha sobrinha, minhas irmãs, vieram conversar sobre esses assuntos com ela. Vi teu irmão postou um vídeo ali. Certamente. Então isso obriga elas a se informar e se posicionar sobre essa questão. Sim. Não gosto, gosto. E daí, qual o problema? É legal, não é legal? A se informar sobre o contexto. Como Isso foi é isso muito pra você? interessante. Chegou em você isso? Isso ficou a conversa entre elas, ou eles, ou chegou em Antes você? de eu falar, eu comuniquei. Eu comuniquei minha mãe, eu disse, vou falar. Tem uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, que quando eu falei, tô dizendo, eu tô a fim de tornar público isso. Você acha que as pessoas já não sabem? Com essa cara. Tipo, é uma vergonha pra mim. Uhum. Problema, eu caguei pra você, é uma entendi. vergonha pra mim, porque já vieram me falar. Você acha que as pessoas já não sabem? Teve as minhas tias, minha madrinha que ligou pra minha mãe, Marlene. Logo depois eu falar, oi, Marlene. Oi. Tá tudo bem? Tá, ué, tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? É muito louco, né? É muito louco. Agora eu quero tentar te perguntar uma coisa, porque a gente tá falando da internet. Ah, Você, mais novo, em algum momento teve que sair do armário pra família? Ou você falou que quem te conhecia sabia? eu saí mais novo pra. Mas aí o que aconteceu? É o conselho que eu dou pra garotada jovem quando me pergunta. Eu tinha minha independência, eu não tava em casa, eu pagava minhas Você já contas. tinha sua E se independência. facilitasse, eu pagava com as contas dele também. Sim. Então eu tinha me tornado uma outra pessoa. Né? E eu morava num lar extremamente machista no sentido assim, meu pai era um homem extremamente machista, extremamente violento e com características fortes e pesadas assim. Eu tô produzindo um espetáculo que fala sobre relatos de pessoas da minha comunidade. A minha história dentro de todas essas histórias que são lindas, com uma narrativa super bonita, inacreditável. E aí tem a minha história. A minha história é a minha relação com meu pai. Que é uma história muito linda. Porque o meu pai, alguns anos antes dele vir a falecer, eu acertei todos os pontos com ele, tava tudo certo. Então é uma história bonita dentro da nossa comunidade. É o tipo de história que a senhorinha iria gostar se eu contasse. Tem um final bonito. Tem um final bonito. Mas meu pai sempre foi um cara muito radical, assim. Meu pai era de opiniões muito fortes. Quando eu ia visitar ele no Rio Grande do Sul, ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Quando ele fazia assim, eu dizia, ferrou, velho. Ele me botava no escritório dele, ele começava a descascar e falar mal da vizinha, do cachorro, do papagaio, da minha mãe, da minha avó, de não sei o quem, do grupo de rock, tudo maconha. É tudo sempre uma visão muito difícil, dura e radical a respeito de universo que estava ao redor, mas era tão feroz, tão que qualquer comentário que eu fosse dizer ia ser um grande embate. Uhum. Teve uma única vez que eu cheguei pro meu pai e disse, pai, não fala assim. Quando eu falei, pai, não fala assim, os olhos dele se encheram de lágrima. Ele olhou pra mim e disse, você pode ter poder, mas quem manda aqui sou eu. Meu pai era um homem muito difícil e muito rigoroso. E eu tive uma transformação muito Ele era homem da terra, bonita. trabalhava com o quê? Meu pai era Militar? bancário. Bancário. Meu pai foi bancário a vida inteira e ele foi depois o que eles chamavam na época que era de gerente regional. Ele era um gerente de várias agências do interior do Rio Grande do Sul, um homem de muitas amantes. Pai adorava a mulher. Então eu senti logo muito cedo que não tinha espaço para mim dentro de casa, tinha espaço para as mulheres. Tinha espaço para o Aras que meu pai gostaria de cuidar. Não tinha espaço para mim. Quando eu saí de casa, a minha mãe me fez a gentileza de contar que depois que eu comecei a fazer sucesso na televisão, meu pai olhava para ela e dizia assim, como é que ele conseguiu, hein? Como que ele conseguiu? Doido, né? E eu tenho uma história maravilhosa, a história mais bonita que eu tenho na minha vida é a história com meu pai. Porque isso terminou de uma maneira muito bonita. De uma maneira muito bonita, muito Já quero ver essa positiva. peça, já quero ver esse História, espetáculo. história linda. A peça se chama Alma Debruçada na Janela, porque a Alma era o nome da minha avó. Olha. Minha avó se chamava Alma. O meu pai, quando ele me chamava e fazia assim pra mim, ele me chamava pro escritório dele e o único refúgio que eu tinha era de gravar. Eu pegava o celular e apertava o REC, escondia o celular e deixava gravando. Quando não gravava imagem. Eu pensava, o dia que ele for embora, eu vou ter uma recordação dele. Numa dessas gravações, eu tenho ele narrando a morte do pai dele. E a minha história é a morte do meu pai, que narra a morte do pai dele. Uau. Cara, Quando ele narra a morte do pai dele, ele conta. Eu cheguei do banco
E meu pai não se levantou mais do sofá. E aí ele foi internado. Ele teve um câncer de pulmão muito sério também. Ele fumava que nem um porco, né? E quando ele morreu, foi muito triste. Eu saí pro corredor do hospital para dar notícia para minha mãe de que ele havia falecido. Quando eu cheguei no corredor do hospital, a alma estava debruçada na janela. E eu disse, mamãe, papai morreu e a senhora não deve chorar, porque quem ama não chora, ama. E é por isso que a peça se chama Alma Debruçada na Janela. É lindo, é lindo. E a relação com ele é muito bonitinha. Termina Legal. muito bem. Isso é só ele narrando a história do... Mas aí tem a minha história com a morte de papai. Nossa, É bem bonito. a gente já quer assistir essa peça. Eu É quero bonito. muito Não, mas assistir você não sabe as histórias das outras pessoas. Eu tenho narrativas de histórias, você diz, não acredito, isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Porque você fez um compilado de histórias De que várias te chegaram Compilado até não, você. eu peguei pessoa, eu criei um quadro no meu Instagram que se chamava Me Conta a Sua História, e várias pessoas me mandavam a história. As histórias eram incríveis. Aí eu fiz entrevistas com essas pessoas e comecei a entrevistar particularmente sessões de entrevistas para elas me contarem, para eu ampliar e para eu saber mais de cada história. Aham. Dentro da história, eu fiz uma narrativa de cada história de cada pessoa, e quem fez a narrativa final é o meu marido. Logo quem? Ele fez a narrativa final de todas as histórias. Então eu tenho pérolas, assim, de histórias, das mais belas histórias. De histórias incríveis que vai dizer, não pode terminar muito... assim. Eu tenho uma história que é uma relação de um outro filho com o pai, que termina com uma carta psicografada do pai pedindo desculpas ao filho. Depois de eu te Uau. contar toda uma história que eu não vou dar muito Caramba. spoiler, termina com uma carta psicografada do pai. Você diz, não, peraí, isso já é demais, isso não aconteceu. Uau, quando que a gente pode assistir? Quando estreia? É o mesmo? processo de captação, gente, de patrocinador, já tô com a Lei Rouanet aprovada, Aí, tá ó, tudo certinho. Se É a uma gente conseguir peça... um patrocinador pra gente, Pra gente, vocês distribui. dividem comigo. Que não é o patrocinador que eu tô fazendo nem pra... Não é nem pra botar dinheiro no bolso, não. É só pra fazer a peça Pra mesmo. contar a história. Só pra contar essa história. É. E aí, falando ainda de Instagram, você tem um Close Friends no seu Instagram. Tenho. Qual emoji define o que as pessoas podem esperar desse Close Friends? Ah, o viado, sempre. É um viado. É o viado. Porque Não o é um jornal... foguinho, não? Não. Aí é que tá, gente. O Jornal Extra fez um serviço pra mim. Porque ele fez uma postagem... Ó, o maior nude que eu já postei na vida, eu postei no meu feed. Ah, Que é eu na piscina, no reflexo no espelho. Isso é o máximo que alguém vai ver de mim, ou que já viu de mim na vida. Eu sou mais ousado que você, cara. Você é muito mais ousado que eu. Bota a bunda de Mas fora aí que o tá Jornal tudo Extra doido. foi lá dizer que eu tava publicando material íntimo no meu Close Friends por quantos reais? 20 o quê? 23 reais. Ou seja, eu virei bem baratinho pra bater Meu punheta numa rede social. Deus. Não é isso. Aí as pessoas estão me cobrando isso. Eu digo, gente, vocês não vão ver o meu peru. Então, pessoal, isso é uma Vocês coisa. não isso é uma vão coisa que ver a eu gente não gozando na sabe. internet. Não, isso não vai acontecer. Só que as pessoas, graças a essa matéria, elas estão achando que é isso. estão Então, isso é uma Esperando coisa, isso. pessoal, que Esperando vocês por não isso. sabem. Só no Brasil que o Close Friends é a pouca vergonha que é. O mundo inteiro tem Close Friends. Não é uma gente. putaria. São pessoas Cara, o meu Close de Friends... visibilidade. ele já assinou vários esperando a Gente, putaria e se decepcionou. eu vou dizer o que todas tem no as meu vezes. Close Friends. O meu Close Friends tem desde eu com o meu bonsai, tem às vezes receita de bolo, tem às vezes nude que outras... Porque o que acontece? Você deve receber. Vou te explicar. Vou te explicar. Lembrei. Eu vou te explicar por que eu não posso processar o Jornal Extra. Você vai entender agora. Eu recebo muito nude de pessoas que eu não peço. As pessoas só mandam. Elas só mandam. Eu também recebo. Então, o que Você acontece? também, Rafael. Não, acho que eu recebo, eu peço. Eu Ah, pedi. não, eu Então. nunca pedi. Como eu comecei a receber sem pedir, eu comecei a pedir pra pessoa assim, bom, já que vai mandar, você se incomodaria de escrever meu nome na sua rola? Como? Escreve meu rola e a caneta, porque eu tô querendo lançar um livro que se chama Me Chama Pelo Nome, que são um livro de fotos dessas pessoas autografadas que autografaram meu nome na rola delas. Mas não foram só homens, tem mulheres também que autografaram o meu nome nos vibradores e me mandaram. É uma coleção linda de fotos que eu tenho de pessoas que me mandaram pra eu fazer esse livro. Porque eu penso o seguinte, imagina, interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, 11º andar, eu olhava pela janela do apartamento dos meus pais e eu vi o final da cidade ali, ó, a 600 metros, e pensava, caraca, e o pior é que eu nasci viado, eu tô começando a entender que eu acho que eu sou viado, o que que eu vou fazer? Para esse garoto que nasceu no interior do Rio Grande do Sul e que pensou, ferrou, sou viado, hoje tem uma coleção de 300 pirocas autografadas com seu nome, eu venci na vida, amor. Eu venci muito na vida.
Então, o que acontece? Nesse Close Friends, às vezes eu posto, com a liberação dessas pessoas, a piroca delas. Então, é material adulto? É! Não Também. meu! É material Entendeu? adulto também. Entendi. Só que é muito mais fácil você colocar um clique num jornal dizendo Carmo Dalla Vecchia Claro. posta material adulto por R$21, porque eu sou bem baratinho. É. Mas acho que o preço é esse. O preço... Mas enfim, não, eu acho que na forma que eu coloco, eu não faço o Close Friends do Instagram, eu sou muito mais esperto, eu não faço isso através do Instagram. Eu faço isso através do Telegram. Porque o cara que faz minha edição entendi. descobriu um método de triangular isso, então eu coloco o preço que eu quero. Entendi. Não é esse preço. Depois, se você quiser, eu te ensino. Agora, deixa eu Mas te aí criou essa Eu achei falácia. o máximo. Eu tô Não, pensando no amor. livro. Você já O livro é maravilhoso, depois eu te mostro. Fez Eu o tenho no meu ensaio celular. do Sérgio Santoya das palavras? Já fiz. Incrível. A gente Então, pode, a gente, pode eu já botar postei isso. Pode, isso é o máximo de nude que vão ver meu, amor. Eu acho esse ensaio, o trabalho lindo. do Sérgio é lindo. Eu sou uma piranha. Eu É Qual lindo. foi a sua Você palavra? posta tudo? Qual Não foi- tudo, né? Peraí. Eu acho que a minha foi viado. Viado? Eu acho que foi viado, bicha, foi alguma coisa assim. Você sabe desse ensaio? Não. Sérgio é um fotógrafo incrível, Maravilhoso, já me fotografou E também. Que a Ele Luísa Helene faz um trabalho de escrever em cima de você. de várias, de com várias caligrafias caligrafias diferentes. Uma Aí ele palavra. põe uma palavra. Legal. Vamos mostrar, Posta esse, depois mostra o máximo dos nudes que eu já tive dentro do meu que é o que tá lá Close no Friends, feed. que é o que tá no feed, não tá nem no Close Friends. Eu paguei pelo pecador. Não dizendo que é pecador, porque é muito hipócrita isso, né? Porque a gente adora pornografia, mas a pessoa acha baixo fazer pornografia. Mas a gente consome a pornografia. Então, como assim? Por quê? É confuso, é confuso. É a cabeça do ser confuso, humano. né? Cabeça do ser Isso é humano muito limitada, coitada. Isso que a gente nem falou na Playboy, né, amor? Sim. A gente nem tocou no assunto falando de Playboy aqui, né? Porque a educou Playboy uma socialmente foi... Tá tudo certo, mas ao mesmo tempo o corpo do homem não, mais um é Isso baixo, tão outro não curioso, é. Porque a gente entrevistou a Isabel Filardes e ela Aham. falou pra gente na entrevista que quando ela fez a Playboy, Aham. ela era virgem. Ó, tá vendo? Xuxa também. Xuxa, eu me lembro dela falar que É. quando mandaram ela fazer cara de prazer, ela pensava num suco de laranja. Ai! Bom, Gente. Maravilhoso. Cara, É. você... Me conta, você é muito corajoso. por quê? Alexandre. Por falar sobre isso? A forma que você fala sobre essas coisas. É por conta da minha vivência, é por conta da terapia, é por conta de 18 anos de terapia que eu entendi uma coisa. Eu entendi que colocaram um lixo em cima de mim e esse lixo não é meu. Então toma de volta. Então, por exemplo, se você me chama pra fazer um podcast, geralmente as pessoas me chamam pra fazer um podcast e perguntam antes, tem alguma coisa que eu não posso falar? Ou se você falar alguma coisa, se você quiser tirar depois, não tenho esse problema. Eu não tenho problema de pergunta nenhuma que você vai me fazer, eu não tenho problema nenhum de nada que eu vou falar aqui que vai me levar pra uma situação constrangedora, porque eu tô conectado extremamente com a minha realidade, a minha verdade de 18 anos de psicanálise, tendo entendido que o preconceito que colocaram nas minhas costas não é meu, é dos outros. Então toma essa merda toda de fora e coloca lá em cima da sua cabeça e sai na rua agora. Porque não é minha, é sua. Se você tem problema com isso é problema seu. Se você tem problema com a sexualidade, é problema seu. E não vem me falar de religião, porque a sua religião muito provavelmente também não é a minha. Então eu tô cagando pra sua religião. E qual foi a maior mentira que já inventaram sobre você? Teve uma mentira saborosa que inventaram sobre mim. Que falaram que eu tinha ido para a Rússia numa viagem internacional com meu marido e eu tinha me casado com um milionário russo e meu marido tinha tentado suicídio por conta disso. Essa pessoa pode escrever uma novela inteira. Ah, ela escreve, amor. Ela costuma fazer coisas desse tipo e a gente conhece ela bem. E essa é daquelas que pessoas que não me fazem mal, como é? Pessoas que me amam. Tem aquela frase que é... Não, quem te ama não convive com quem te fez mal. Essa frase eu coloquei no meu Instagram e rendeu muita coisa, né? E é muito doido quando a gente fala sobre preconceito, quando você fala sobre pessoas que já foram atingidas, já foram machucadas. Isso acabou adquirindo um veio que não era nem a minha proposta inicial, que foi mulheres que já foram violentadas. O número de mulheres que já foram violentadas e que passam por uma relativização disso, principalmente por suas mães, Toda gigantesca. Toda mulher já sofreu algum tipo de agressão. Olha só, eu já Não, tive isso, alunas. a gente sabe que a gente mora num mundo racista, machista, homofóbico. Agora,
ser relativizado pela mãe, a gente não tem tanta consciência de que é assim. Não. Pela mãe? Então, sabe o que eu enxergo? Eu já É que nem a história da esposa do Robinho, né? É a mesma coisa, que nem a história do Daniel Alves agora, né? Não, Daniel Alves gente. É bizarro. As pessoas têm que relativizar. Por que elas têm que relativizar as esposas? Porque senão o mundo delas cai. É isso que eu ia falar. O mundo inteiro delas vai cair, a conta bancária vai cair, o mundo vai cair, a paternidade, a filiação, os filhos. Vai ter que mudar toda a vida para dar conta de dizer que aquela pessoa fez o que não se faz. Sim. O que não se é dito, o que não se ousa fazer, né? Mas as pessoas, acontece isso na família, as mães resolvem. Não querem comprar problema com a família inteira, vai ter que brigar com a família inteira, né? Isso. E eu acho que tem esse lugar dessa destruição do ambiente familiar, e ainda tem a questão de que esta mulher, provavelmente, foi abusada lá atrás e engoliu. E acredita que ser mulher é engolir. Faz parte do pacote. Querida, faz parte do pacote lidar com isso. Eu lidei. É porque menos... na questão da sedução é muito doido, né? Quando uma pessoa é seduzida por você, o que é teu, o que é da pessoa? Eu acho que as pessoas que são abusadas, elas passam por isso. Elas se sentem em algum meio, algum lugar responsáveis por aquela pessoa ter sido seduzida por elas. Um dos relatos, nesses 100 e tantos relatos que eu recebi por causa dessa história, teve uma mulher que me mandou que ela era abusada pelo tio e que o tio falava pra ela assim, eu só tô fazendo isso com você sabe por quê, né? Porque você é muito lindinha, você é bonita demais. Essa mulher nunca mais conseguiu se cuidar e nunca mais conseguiu ter autoestima. Porque ela responsabilizava a beleza dela de ter sido abusada. Então... E é muito comum que isso aconteça. É muito comum. Muito. É muito. Eu passei perto de casa, da minha casa, uma pessoa que não tem a ver com a minha família, mas que tem uma relação por uma situação muito parecida. E eu percebi que aconteceu exatamente isso. A mulher defende, às vezes, o marido, defende, às vezes, a pessoa, o abusador, defende. E uma dessas. Essa questão também está no meu espetáculo. Que tem uma das histórias que é a história de um garoto que o pai ensinou ele a se masturbar. Então ele criou um complexo de Édipo com o pai. E quando eu fui escrever essa história, eu precisei consultar alguns sexólogos. E um sexólogo que eu consultei aqui no Rio de Janeiro olhou para mim e disse: toma muito cuidado com essa história que você está criando, porque você pode dar álibi a muito estuprador por aí. Porque no caso dele, como ele desenvolveu o complexo de Édipo pelo pai, tá vendo? Gostou. Uhum. Então, no texto dessa história que eu conto, eu deixo muito claro que não interessa o passado sexual de uma criança, não interessa o que ela tenha feito, não interessa que ela tenha se oferecido, não interessa que ela seja vulgar, não interessa que ela tenha sentado no seu colo pelada e tenha dito me come. É uma criança e acabou. Então, não se faz. Ela não lembra do córtex pré-frontal que a gente estava falando do bebê? Na criança, ela não tem habilidade ainda para conseguir se safar de uma situação como essa. Então não interessa. Mas ela era bem putinha, ela era vagabunda, ela tava com a roupinha curta. Ela não interessa. Era uma criança. E se você for mulher e defender isso, é pior ainda. Eu acho que o foco nesse momento é por inteiro as mulheres, mas eu fui abusado. Uhum. Eu fui abusado mais de uma vez. Uhum. Em consultório médico. Fui abusado algumas vezes. E o sentimento é exatamente esse. O que eu fiz? Dá uma mistura, não dá? Será que eu fiz alguma Uma coisa? Será que a responsabilidade é minha também? Porque nós, como seres humanos, a gente anda, a gente transita, a gente quer afeto, a gente quer carinho. Será que eu cedo? Será que a responsabilidade e normalmente é minha? uma pessoa que tem uma responsabilidade superior à sua. No caso, por exemplo, não aconteceu só no meio médico, mas com relação ao médico, eu falei, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele deve... será que é isso que ele tem que fazer? Afinal de contas, teus pais te largaram ali e te deixaram sozinho com ele, né? Tá tudo bem, ué. De repente é isso. E demorei muito tempo pra falar, gente... Pra entender o próprio abuso. Né? Bom, e aí eu acho que vale a gente reforçar a importância até de comunicar isso, de trazer esse texto. E de falar sobre esses assuntos. De falar assuntos. sobre esses assuntos que às vezes... as pessoas não querem falar, não, né? E às incomodam, vezes a pessoa né? não consegue ter um diálogo sobre isso dentro de casa. Então, não consegue porque é um diálogo chato, é um diálogo difícil, é um diálogo que você tem que se posicionar.
Eu tô falando demais, desculpe se eu tô te Imagina. cortando, mas essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateado. Uma babá saiu da minha casa depois de 5 anos e 7 meses. Aí ela saiu da minha casa, aí entrou outra babá que veio me contar essa semana. Que o meu filho, quando estava numa roda com outras crianças e ele sentava pra brincar com uma menina, se ele começava a brincar de boneca, a babá tirava ele. A outra babá? Essa que foi mandada embora, essa que saiu. Porque ela não queria que ele brincasse com boneca. Eu digo, caraca, velho. Ela trabalhava na casa de 2 homens, 2 viados. Meu filho, desde criança, eu até lamento, porque a única coisa que ele gostava de brincar era bola e carro, bola e carro, bola e carro, bola e carro, bola e carro. Vem uma criança, a princípio, ele vai ser o que ele quiser, mas a princípio totalmente com uma visão heterossexual, no sentido das brincadeiras, da questão motora, da questão... Ele vai ser o que ele... Eu não tô falando isso me vangloriando ou achando que legal, que isso fique muito claro, mas ele sempre foi assim. Eu até dizia, poxa, mas ele não quer brincar de comidinha, É ele não sobre quer ele. nada. Aí eu fico sabendo que o meu filho, às vezes, sentava com uma menina e começava a brincar com a boneca e a babá tirava. Tipo, isso não é brincadeira pra menino. Fiquei com uma raiva. Eu fiquei com uma raiva quando eu descobri isso. Eu fiquei com uma raiva. Eu tive uma história com uma babá também, que uma vez, pela única vez, meu filho olhou e de um folheto de brinquedos e disse: eu quero essa geladeirinha. Não, isso é pra menina. Muito engraçado, Você porque ela tava? fala, do lado. Ela falou: não, isso é pra menina. Eu senti que a última sílaba dela chegou a enfraquecer. Falou, não, isso é pra menina. Dei uma pausa. Ela deu uma pausa. Ela levantou o olho e falei bobagem, né, seu carro? Eu digo, falou, amor. E você falou bobagem não só pelo temor que você possa ter ou não ter do meu filho vir a ser como o pai dele. Você tá criando um menino machista que não vai querer ajudar você em momento, nenhuma mulher em momento nenhum a cozinhar, lavar uma louça, cuidar de uma cozinha, varrer um chão. Você tá criando um babaca. Gente, o meu filho E com ela? 2 anos, 1 ano e Me meio. desculpa, porque meu pai é um ótimo cozinheiro. O que eu acabei de falar não tem nada a ver. Ela não Que bom que ela tem. percebeu. Mas o Benício, com 1 ano e meio, 2 anos, me pediu uma vassoura. Porque ele via o meu marido lavando a varanda. Então eu comprei uma vassoura e um rodo e ele ficava junto, atrás do pai dele, lavando a varanda. E Não, assim, meu eu afilhado tinha é esse. orgulho disso, assim. Eu tenho orgulho tremendo do meu afilhado, até porque na casa dele, tudo é ao contrário, na verdade. A mãe é a que não levanta do computador pra nada. O pai é o que vai na escola, tá com febre, é ele que vai sair do trabalho. É Sabe ele que você vai apanhar quando esse podcast sair, a mãe Ele vai faz te tudo. Não, ela mas é mas porque pode realmente ter, ela fica presa é. no trabalho. Ela não pode levantar mesmo. Ela realmente não pode. Ele não tá dizendo ela é uma vagabunda. É. Não, ela tá trabalhando pra Ela tá cacete. trabalhando. E aí, eu vou lá e ele vira Dindo, vamos brincar de papai e filhinho. Como é que é? Eu quero comer. É isso. Eu quero comer isso. Eu quero brincar de comida. É brincar de me levar na escola. É brincar de tudo isso. É muito engraçado. Carmo, a gente preparou aqui 3 pautas diferentes para você e eu Tá. acho que a gente fez a primeira pergunta. Mas já estão dizendo pra gente que a gente já chegou no nosso tempo. Então eu já quero, antes porque eu falo de muito, né, terminar, amor? te convidar pra Você voltar. fala muito, cara. Você trouxe 500 assuntos Exato. maravilhosos, cara. Porque a gente não podia nem cortar. E Não podia nem aí, como- Eu quero desenvolver esses assuntos. eu queria muito, assim, tem muita coisa aqui que eu queria te perguntar. Uhum. Mas uma delas, que é uma curiosidade que eu acho que deve ser comum, é que você foi um galã. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa na nossa frente que foi definido, colocado nesse posto de galã. Uhum. Mas eu queria te perguntar, esse lugar te trouxe mais felicidade, te abriu mais portas, ou trouxe uma pressão que junto carregou uma tristeza e uma infelicidade? Acho que tudo. Eu acho que tem um lado que foi extremamente positivo, porque te abre portas, sem dúvida nenhuma. Tem um lado que quando você chega na carreira, você se questiona, porque geralmente o galã é desprovido de talento. Ainda Claro. tem esse aspecto que eu Tem, nunca então não geralmente o pensei. galã ocupa o lugar de tomar o café da manhã, todo mundo enganar ele e ele tem que ter o carisma de fingir que não tá vendo nada. Geralmente são os piores personagens, porque os melhores personagens são dos vilões, não são dos bonitinhos. Eu fiz muito teatro, tanto quanto eu fiz novela. Para quem não vem muito no Rio e São Paulo, talvez não saiba disso, mas a minha carreira no teatro é tão extensa quanto foi, ainda bem, quanto foi a minha carreira na televisão. Então, no teatro, às vezes eu sofria um pouco mais. Eu lembro que uma das primeiras peças que eu fiz, era Natália Lage, que sempre foi uma gênia de uma atriz, desde que era atriz mirim, Mohamed Rafush, Paula Leal, que é daquela banda As Ticas, gênia.
E eu? As pessoas chegavam no final do espetáculo pra Natália e diziam: parabéns, você é uma atriz maravilhosa. Chegavam pra Paula e diziam: que atriz fantástica, você é, Mohamed. Que ator maravilhoso, parabéns, você é muito lindo. Então, em algum momento, isso você diz: entendi. Mas, por exemplo, se você é um ator pornô, você vai reclamar do tamanho dessa rola? Você não vai. Não vai. Se você é o galã, você vai reclamar que você é bonito? Você não vai reclamar disso, porque isso te abriu algumas portas. Mas eu acho que eu tive... O legal da minha carreira foi que eu fiz uma carreira também no teatro e eu consegui, eu acho que não desistir, apesar de coisas como essa, e me desenvolver dentro de personagens. E ter um prazer muito grande na criação desses personagens e na carpintaria disso tudo, que eu acho que é o meu prazer maior que eu tenho hoje de trabalhar como ator, que é o processo de ensaio, que é o processo de descobrir, que é o processo de investigar. Isso, pra mim, é o grande prazer. Então, por um lado, é uma cagada, por outro lado, diz: não, mas eu não vou reclamar dessa cagada. Eu consegui abrir portas que foram gostosas pra mim através de... E ninguém... É só uma coisa boba que você tem, que passa, e que pode passar, ou pode não passar, ou pode... Mas é só uma característica sua, que não é a mais interessante do que você tem. Porque quanta gente a gente conhece que é linda demais e quando abre a boca a pessoa é tão ruim, é tão chata, é tão vazia, que aquela beleza toda depois encontra a pessoa preferível que não fosse tão bonitinha assim. Aquela beleza se esvai. Aquela beleza se esvai. E claro que você encontra também alguns preconceitos dentro disso, porque uma pessoa que pode ter uma grande aparência também não deve ser um bom ator, né, gente? Então as pessoas também têm isso, assim. Né, a gente tem uma cultura no Brasil que a gente vê, né? Não é. Você não pode ser bom em tudo. Não, Deus não fez isso. Fazer boa, ele. não. Ele não faz bolo e sabe cozinhar e sabe que Rodrigo Hilbert. Não, não vai fazer tudo isso bem, não. Então tá tudo bem, eu não vou reclamar de nada. Tá tudo certo. E uma outra curiosidade, já que... Não me mata, Hernani. Já que não é sempre que a gente tem um galã na nossa frente. Qual foi a maior loucura que uma fã fez pra chegar perto de você? Fazia Jesus em Nova Jerusalém, ela se aproximou, ela foi meio stalker, se aproximou das minhas primas, de todo mundo. Ela se instalou no mesmo hotel que eu estava instalado. Chegou de noite, ela disse: eu tenho um presente pra você. Eu disse: pode me dar. Mas tá lá no meu quarto. Você vai lá comigo? Vou. Aí eu cheguei na frente do quarto dela, ela abriu a porta, tinha um banquinho sentado na frente, eu sentei. No outro dia ela tava chorando no café da manhã, dizendo que eu tinha humilhado ela. Eu não podia dar pra ela o que ela queria. Gente. O que eu vou fazer? Já teve menina que bateu na porta do meu quarto também de madrugada. Oi, eu disse: sim. Tudo bem? Tudo. Tarde, né? Você tá tornando as coisas mais difíceis pra mim. Eu digo: oi? O que você tá falando? Já aconteceram coisas assim. Caramba. Já, e cartas também estranhíssimas. Eu sei que você não é o Carmo Dallavec, eu sei que você é o Rian. E você é pai do meu filho, porque você veio uma vez aqui... Qual é a cidade lá no Rio Grande do Sul? Cidade dos doces, Pelotas, e... A gente passou por um baile de carnaval que você estava vestido de chapeuzinho vermelho e eu de lobo mau. E a gente se encontrou no banheiro e a gente teve um lance. Você é pai do meu filho, mas eu sei que você é drogado. É aquela vez que você derrubou o muro da minha casa com o carro. Meu A pessoa criou uma narrativa, mas uma narrativa. Era como se fosse um conto erótico, assim... Com todas as... Eu digo: da onde? Eu nunca... Eu fui uma vez pra essa cidade me apresentar no teatro. Eu digo: não era carnaval, gente. O que aconteceu? Tem algum Rian às muito vezes tem parecido essas com você coisas por aí. assim. Mas ainda tem não, né? Ficou na época do galã. Hoje tem... hoje não tem essas coisas tão doidas assim. Tem essas fotos que eu Hoje tem recebo nudes, autografadas, mas que eu não acho loucura, não. Eu acho até bem sadio uma pessoa que tem coragem de fazer isso. Você recebe nude? Acho que todo mundo recebe nude, Eventualmente. Não, eu recebo, mas não sem pedir, não. Não, mas sempre ok. eu nunca pedi. assim. Hoje eu confesso que eu recebo uma profusão de nudes, assim. Eu não acho ruim, não. O Rio pra você é... O Rio, pra mim, é pessoas descoladas, divertidas, alegres e responsáveis também.
Muito obrigada, Obrigado. Carmo. Foi um prazer inenarrável. Obrigado. Falamos desde criança, córtex frontal, até nudes Fomos no longe. Instagram. Então foi um papo muito divertido. Até muito pênis que crescem 15 Em centímetros 15 centímetros da noite pro dia. Eu já queria, de fato, deixar um convite. Espero que você tenha Por gostado favor, pra eu espero que você tenha voltar. Tá bom, por gostei. favor. Porque Gostei a gente muito. tem muita coisa pra falar. É. E, infelizmente, o tempo... A próxima vez não vai, nem vai ter pauta, porque realmente... Porque a gente abre e diz, oi! Então, o teve tempo uma nos vez... restringe, É. mas foi muito, muito, muito bom te receber. Obrigado, muito, foi uma muito delícia estar mesmo. aqui. Obrigado. Dá mais Obrigado, sucesso. Obrigado pra vocês também. Ó, a gente vai falar pra vocês depois, também exclusivo, tá? No Instagram, detalhes da peça que tá em cartaz do Carmo, Corte Fatal. Então, assim, aproveita, você deixa o seu like, inscreva-se no canal, faz aquilo tudo que a gente precisa. Se você também é viado da família tradicional brasileira, já Escreve pra manda gente. pros seus amigos, comenta aqui embaixo, entendeu? Faz tudo pra ajudar a gente a crescer e continuar tendo entrevistas incríveis como essa. Até a próxima. Beijo.